Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Futebol Mais Debate, nessa segunda-feira aqui, uma segunda-feira um pouco friolenta, mas olha, gostosa para a gente falar de muito futebol. Afinal de contas, o final de semana foi muito agitado, tanto no Brasileirão como na Copa Paulista. Os times aqui do ABC não se deram muito bem, mas a gente vai falar sobre tudo isso. E olha, o destaque, claro, fica sempre para o Brasileirão, que caminha a passos largos aí para o final. Afinal de contas, nós já fizemos a 30ª rodada, são 8 rodadas agora para o final. O Palmeiras é líder, o Santos está jogando agora, pode ajudar o Palmeiras ou complicar, porque vai botar o Inter na sola do Palmeiras e muito mais. Bom, assuntos aqui não vão faltar. Tem prêmios também para você que participa, obviamente. Mas, além de você, com o seu prestígio, da sua audiência aqui com a gente, claro, vamos apresentar quem compõe a nobre bancada de hoje. Aliás, uma bancada muito mais bonita hoje do que as últimas que passaram por aqui. Não por mim, obviamente, e nem pelo dono da emissora, mas pela nossa convidada especial que está aqui à minha direita, a Karina Batista, agora Karina com C. Boa noite, Karina, tudo bem? Boa noite, Gil. Um prazer estar aqui de volta. Gosto muito da TV Mais, tem um carinho muito especial. E eu vim de verde, né? Porque eu sei que o nosso presidente aqui, o dono da TV, o Carreiras, gosta bastante de verde, então a gente já tem que vir daquele jeito, tá bem, né? Já começou, né, Gil? Vamos falar, né, que é o verde da esperança, o verde do Brasil, neste momento que o Brasil precisa tanto dos brasileiros. E à minha esquerda, Carlos Carreiras. Foi bem, Gil, mandou bem. Né? Bem, vamos fazer bem, assim, né? Saiu muito bem, Gil. Vamos lá. É o verde da esperança, isso aí. Aliás, é o verde da nossa bandeira. Não é? Nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Nossa bandeira não tem vermelho. Deixa claro isso, tá? Muito claro que o nosso lema aqui é tudo pelo povo. Daí a China tem vermelho, a Coreia do Norte tem vermelho. A Bolívia tem um pouco de vermelho, entre outros. Né? Entre outros. É. E quando o teu carro bate e dá aquela perda total, ele fica no vermelho. No vermelho. Não é verdade? Então é isso. E claro, para você, amigo telespectador, que está participando hoje aqui com a gente, deste que é o programa de maior audiência da jornada esportiva do ABC, não só este, como também no Futebol Mais Debate, é o primeiro colocado nesta audiência. Mas também tem o Esporte Mais, que é uma jornada aqui durante toda a semana para você não perder absolutamente nada do esporte. E você, claro, que participa, vai ganhar prêmios hoje aqui com a gente, não é? Solta aquela trilha, então, para a gente poder falar o que os nossos queridos telespectadores vão ganhar participando do nosso programa de hoje. O primeiro prêmio vai um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Olha só que coisa bacana, hein? Tem também um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Nossa, ali tem cada prato. E o rodízio de pizza na Trípoli, hein? Já pensou? Você ir lá com a sua patroa num belo rodízio? Se você não quiser, você pode almoçar. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Tem, olha só, um sabonete, é isso? Um sabonete mouse da Politex. Eu quero saber o que é isso, depois vão me mostrar aí para eu saber exatamente do que se trata. Agora, um par de travesseiros da fibra siliconada da Santo Sonho. Esse cara é um maluco que eu adoro ver ele lá vestido de santo, vendendo seus colchões, travesseiros e tudo mais. Tem um kit da cerveja, essa cerveja Lubeck, amigo, é coisa de primeira. A cerveja Lubeck, as cervejas são produzidas em processo totalmente artesanal, respeitando o seu período de maturação, sem aditivos químicos nem conservantes. Coisa de primeira. Uma experiência inigualável de receitas tradicionais, ou melhor, receitas legítimas. Então tá aí, você participa pelo nosso Facebook, né, Carreiras? Ou pelo nosso e-mail também. Você pode participar pelo contato @tvmais e ao final desta edição você vai ser aí sorteado, quem sabe? Contato @tvmais ABC. ABC. E você pode ganhar todos esses prêmios. É isso? Vamos começar então nossa rodada de bate-papo? Bora. Então vamos começar falando pela Copa Paulista. Afinal de contas, nós estamos aqui no ABC, então vamos prestigiar essa galera. A Copa Paulista teve a última rodada da segunda fase neste final de semana. Os times daqui do ABC não se deram muito bem. Nós temos aí a tabela dos resultados dos jogos, está ali, ó. O Red Bull recebeu o Santo André e venceu por 2-0.
A Ferroviária recebeu o São Bernardo no sábado, às 3 da tarde, também venceu por 2-0. O São Caetano, que foi o grande destaque no primeiro turno, empatou em 0-0 com o Rio Claro. Esse jogo foi hoje à tarde, às 3 da tarde. Com esses resultados, infelizmente, nenhuma das 3 equipes aqui do ABC seguem na competição. O que é lamentável, né, Karina? A gente ter os times que marcaram tanto no futebol, principalmente no futebol brasileiro, São Caetano, próprio São Bernardo, estão fora agora, né? É muito complicado, principalmente quando a gente que trabalha com futebol e conversa com outras pessoas de fora, né? E sempre a gente fala das nossas equipes, a gente lembra sempre do Daqui, passado, né? da grandiosidade que teve, né? Uhum. São Caetano, que teve, é conhecido, né, nacionalmente, Claro. né, pela boa passagem no Brasileirão, o Santo André também. E aí a gente fala do atual, né? Então a gente não sabe nem dizer praticamente o que está acontecendo com o nosso futebol aqui do ABC. É muito triste para quem a gente gosta de futebol. Carreiras que desfila, foi assim que ele disse para mim, que ele não joga, ele desfila, que desfila nos estádios aqui do ABC. Carreirinhas, e agora? Sem representante do time do ABC na Copa. Precisa ver se era isso daí que eles queriam. Tá bom, de repente, parou por aí. Parou por aqui. Não é? Vai saber, né? Vai saber, a gente nunca sabe. A gente vê campanhas maravilhosas, isso daí não é a primeira vez que acontece com o São Caetano. Aliás, Pois não é é, a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Várias vezes o São Caetano desenvolve um campeonato de primeira fase excelente, dispara e de repente puxa o freio totalmente. Né? A impressão que se deu, né, Karina? Acho que é estratégico até. Será que é estratégia? Talvez seja. Porque na primeira rodada, o São Caetano estava invicto, estava fazendo uma campanha assim irrepreensível. De repente, do nada, não ganhou mais, não fez gols e está fora, junto com as outras equipes. O São Bernardo, por exemplo, só conseguiu a classificação já no finzinho, já nas últimas rodadas, né? E agora, você vê, ficou ali parelho, igual, está fora e não tem conversa. O futebol virou negócio, né? Então, se às vezes é mais viável ficar num período do que continuar até o final. Então, Tem que se avaliar, né? tem que se avaliar. Com certeza não é o que a torcida quer, mas... E será que é isso que acontece no Brasileirão? Acho que não, né? Não é isso no Brasileirão. Vamos começar a falar. Não. Então, não tem próxima rodada para a Copa Paulista para os times do ABC. Claro que a Copa continua, mas as equipes daqui estão fora. Vão cuidar aí da nova temporada. Vamos falar do Brasileirão agora? Que é o que mexeu mesmo. A bola rolou muito aí nos gramados pelo Brasil, pela 30ª rodada do Brasileirão. Aliás, rolou não, tá rolando, né? Tá rolando ainda, ainda, tá né? ganhando peixe, 1-0. O Inter já está ganhando de 1-0. Olha, no dia que eu informação resolvo torcer importante. pro Santos. Você veio falando, queria ver o jogo do Santos para dar fora. Entendi. É porque ela é o verde da esperança. Então ela tinha esperança que o Santos, de alguma forma, fosse ajudar. Não ajudou. Então o seu verde... Mas calma ainda. Ainda calma. Pode empatar. Já tem negócios turbinando. O Paulo César Ferigo já está aqui. Boa noite, pessoal da bancada. E agora, Carreiras? Vai ser campeão do Brasileirão? KKK. Ele é da Vila América. O Corinthians não vai ser campeão de nada mais. Aliás, o Corinthians de São Paulo, pelo menos, é o único que tem alguma coisa esse ano até aqui, né? Teve o Paulista. Isso, e os outros... O atual campeão brasileiro é o Corinthians. Isso. Tem uns títulos dos últimos 4, 5 anos, tem Mundial, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Campeonato Paulista, tem Sul-Americana, tem a Recopa, que mais precisa? Né? Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar porque, como verde é a esperança e a esperança de que se consiga um Mundial, quem sabe ainda há por vir. Vamos lá, rodada do Brasileirão deste final de semana. Bota na tela aí para a gente poder conferir como é que foi. São Paulo 0-0 com o Atlético Paranaense num jogo xoxo, sábado no Morumbi. São Paulo realmente despencou e ao longo aqui a gente vai comentar sobre esse jogo. O Vitória empatou com o Cuiabá, arrancou o empate aos 48 do segundo tempo, 2-2, Corinthians e Vitória. O Vitória, eu acho que ele arrancou esse resultado, nós também vamos falar bastante jogou aqui. melhor. O Palmeiras, com seu time alternativo, venceu do Ceará por 2-1 no Pacaembu, mas passou um sufoco quem que não é no finzinho. Você também veio com essa ladainha? Não, é o que diz a imprensa. Esse time é alternativo aonde? Alternativo? Quem que não estava ali? Quem que ontem ele mudou quem que faltava a lateral, ali? né? Que ele começou com o Vitor Luiz. Geralmente ele coloca o Diogo Barbosa como titular.
Para a Libertadores, geralmente ele coloca o Borja, ontem entrou o Daverson. Mas a gente vai algumas, falar. né? Na vez Tem do muita Palmeiras, coisa. nós vamos falar sobre isso. E está jogando agora Inter e Santos e, segundo a nossa informação da rodada, 1-0 para o Internacional. Isso significa que o Inter está colando no Palmeiras e no Flamengo. Aí já tem uma pergunta aqui do Júlio Pastor e pergunta: prezados, boa noite. Domingo que vem, Flamengo e Palmeiras fazem uma final antecipada do Brasileirão. Para mim, quem ganhar será o campeão 18. Concorda? Um grande abraço, Júlio Pastor, São Bernardo do Campo. Júlio, não é bem assim, não. Com esse resultado do Inter, o Inter fica bem próximo do Palmeiras. Se por acaso o Palmeiras perde do Flamengo, o Flamengo ainda fica 1 ponto. Só que se o Inter ganhar o jogo dele, o Inter encola no Palmeiras. Aí iguala o Palmeiras. Né? Não, na verdade o Inter passa o Palmeiras. Passa porque o Palmeiras está com 62. O Inter agora foi para 59. Ele fica iguala. Vai igualar. Então, iguala o Palmeiras. Ser... Só que aí a vida do Palmeiras, logo em seguida, tem o clássico contra o Santos. Aí vai ter o Cuca pela frente, querendo mostrar serviço. Sim. E depois ele tem um Atlético Mineiro que está balançando, estreou técnico novo e precisa buscar a vaga da Libertadores. Então, esses 3 jogos para o Palmeiras são vitais. E o Inter tem e o Flamengo tem muito clássico, então é complicado para o Flamengo também. Você tem uma dica, você tem lá um aplicativo de simulação, não é? Que pode ajudar. Não, você entra na tabela lá, simulador do Campeonato Brasileiro, interativo, tem que colocar isso. E aí isso. vai lá e da Globo. simula. Aí você vai lá e simula. Tá vendo? Do Globo Esporte. É bem bacana, por sinal. Aliás, lá. merece nota 10 aquilo lá. Legal. Vamos começar falando então do jogo xoxo 0-0 São Paulo e Atlético Paranaense. Um joguinho sem gols, um joguinho que a torcida criticou bastante o São Paulo, porque depois que perdeu um jogador aqui, outro ali, não conseguiu dar sequência e só despencou na tabela. O São Paulo, que era o líder até pouco tempo, agora está em 4º lugar, com 53 pontos, 10 pontos O São Paulo quase. ele não soube trabalhar com a vantagem de só ser um dos poucos dos clubes, pelo menos de São Paulo, né, que só tinham jogos no final de semana. Você vê que o rendimento de São Paulo praticamente nesse segundo turno foi 0, né? Muito ruim. Poucas vitórias, rendimento só como o do empate, Corinthians, de time que rebaixa, Karina. Exatamente. Como teve uma boa alavancada no primeiro turno, não chega a ter esse medo igual o Corinthians está tendo agora de estar próximo do rebaixamento. De certo que, assim, lembrando do ano que foi o passado, o ano passado o Corinthians São fez Paulo, né? Estar acima do 10º já é bem legal. Mas o que o Corinthians fez o ano passado disparou o melhor turno de um time do Campeonato Brasileiro. No segundo, perdeu o Jadson, balançou, ficou o Jadson fora quase 2 meses. E aí realmente perdeu, o Palmeiras veio chegando, mas depois o Corinthians se recuperou no final e foi embora, entendeu? Mas é difícil o Campeonato Brasileiro, não é fácil, não. O São Paulo teve problema. O Diego não jogou bem, o São Paulo despencou. Depois teve o Nenê, não jogou bem, o São Paulo despencou. Quando os dois não jogaram bem, acabou. E o Everton também, né? Não, mas aí entrou o Rodrigo Caio. Aí entrou... entenda o seguinte, cara. O Aguirre estava lá mexendo o molho. Os ingredientes vai dali com pouco ingrediente, vai e mexe o molho tal. De repente cai, ele esbarra, a pimenta vai para dentro do molho. Pois é. E agora? Tá ardido, agora ferrou o negócio. Bom, a diretoria do São Paulo diz que, independente dos resultados, está apoiando o Aguirre. Duvido, porque apoiando. Pela simulação que eu fiz, São Paulo vai ficar fora da Libertadores. Bom, mas talvez eles não tenham feito isso. Mandar eles entrarem no simulador. Aí você vai ver, né? Você vai ver a situação, porque o São Paulo também tem jogos difíceis. Sim. E o problema do São Paulo, talvez seja um dos times que mais se abate, tá? Por causa de fase. Está indo bem, se empolga a torcida lotada. Quantas pessoas tinha lá no... 13 mil pessoas. 13 mil. 13 mil pessoas. Sábado. Então, 13 mil pessoas, para quem estava vindo colocando 40 e tantos, 50 mil, 50 mil. Né? Chegou a colocar 60 mil. O que acontece com o jogador? O jogador sente demais isso, entendeu? Não? Então, uma das coisas... E o ataque nas redes sociais também, isso não, nem agora, isso daí quando estava... para perder a liderança, teve um ataque nas redes sociais muito forte. Outra questão que foi levantada com relação ao time do São Paulo é que ele precisa de um tratamento psicológico e não de um treinamento em campo, porque o São Paulo não está preparado para perder. Não estava preparado. Agora perdeu, começou a descer, agora não tem mais como recuperar. Caso perdido, São Paulo, então?
O São Paulo, eu acho. Acho que para a São Paulo- liderança, sim, né? Mas eu Não, acho eu- que tem ainda então, briga mas- pelo G4 Mas aí o para frente agora vai depender muito. Você quer ver uma situação? Olha, Gil, vamos fazer uma análise aqui. Vamos lá. Vasco e Internacional. O que você acha que dá? Inter. Inter, óbvio. Inter. Vasco e Inter. Flamengo e Palmeiras. Esse é o grande jogo. Então, é um grande jogo. É difícil de falar, porque o Palmeiras vai entrar sem 4 titulares, né? E tem a Libertadores na Tem a na Libertadores quarta-feira. na quarta-feira e o Flamengo, com 9 jogadores pendurados, entra com todos, né? Ninguém tomou cartão amarelo. E é lá. Então, eu acho que o Palmeiras vai conhecer uma derrotinha aí. Fazia tempo Tá que não 15 perdia. jogos sem derrota. Mas no eu brasileiro. acho que dessa vez não consegue passar, não. Então tá, presta sua caneta aqui. Vamos marcar aqui então, vamos lá. Quando pegou a minha caneta. 3 o Inter, Flamengo 3. 3. 3 o Inter, Flamengo. Em casa você pega a sua caneta e vai acompanhando com a gente, Vai tá? lá fazendo, ó. Hã? Acompanhe. Inter e o Palmeiras. Aí Palmeiras você vai. continua com 62. Palmeiras e Santos. Eu acho que dá empate esse jogo. Karina. Eu tenho que torcer pro meu time. Não, sim, então. 1-0 pro Santos. Hã? Eu acho que dá empate, então vamos no Eu empate acho que aqui. vai no Você empate se ferrou. esse jogo. Eu acho que Então esse vamos jogo pôr dá um empate. pontinho pro Palmeiras aqui. É. Vamos lá, São Paulo e Flamengo. O Flamengo. E aí, Karina? Flamengo. Flamengo. Você acha que o Flamengo vocês ganham? Vai ganhar. Eu acho que no mínimo empate, mas já que vocês foram os Não, dois, não, então vai dar acho que Flamengo. ganha. Então, 3 aqui pro Flamengo. O Flamengo começou a recuperar agora de novo. E Vamos o São lá. Paulo começou a cair. Internacional em casa com o Atlético Paranaense. Inter. E aí, Karina? Inter. O Atlético eu está também- sabe focado que na também, Sul-Americana. Eu também tem vou alguns de- jogos também focado, com o eu Atlético, também vou de sem Inter aqui. sobressai, O Atlético está mas focado pela na lógica, Sul-Americana. né? Vai Não, lá. ele está focado ali. Na verdade, assim, o Luca colocou Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético. Não é Palmeiras e Atlético Mineiro. Porque é lá. É lá o jogo. É foda. Tá. Lá. Então, e aí? Técnico novo no Atlético. O Atlético apostou na Mas mesma eu receita acho do que Palmeiras, ganha, trazer né? gente antiga para tentar Você recuperar. acha que o Palmeiras ganha lá? Eu acho. Eu acho que empata esse jogo, hein? Também é a minha opinião. Esse jogo Essa é a empata. minha opinião. Botafogo e Flamengo. Flamengo. Botafogo tá Eu numa acho que dá um draga. empate. É, o Flamengo tá numa É acha certo que o também Botafogo. é rincha, né? Eu acho que dá um empate também. Então vai de empate Então, aqui é, também. Eu vou de dando empate empate. aqui. Então, empate. Ceará Internacional. E aí? Ceará Internacional. Inter, né? E aí, Gil? Eu falo do empate, sabia? Eu acho que dá um empate. Não, eu acho que esse jogo aqui o Inter ganha. Você sabe que os times grandes costumam enroscar nessas partidas. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que olhar também, às vezes, do jogo, que nem o Ceará, ele tá, tá pertinho ali da Então, zona. ele Então, precisa- esses jogos são jogos da vida, né? Vou colocar também um empate aqui pro Inter. Empate. Flamengo e Santos. Lá, Ah, eu acho que o Santos ganha. Flamengo e Santos. Flamengo é lá. Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. Se o Flamengo vier nessa toada de ganhar tudo, ele leva mais essa também. Lembrando que a gente colocou o Botafogo e o Flamengo foi empate. O resultado. Você, Karina, Flamengo e Santos. Eu acho que dá Santos. Você acha que dá Santos? Eu acho. Eu acho que dá Flamengo. Esse aqui eu acho que dá Flamengo. Aí vem Flamengo, então 3 aqui. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras. Então Palmeiras. Internacional e América Mineiro. Puxa vida. Vamos lá. Só se for um Vamos lá. milagre. Paraná e Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, certo? Mesmo o Paraná, mas não tem mais jeito. Paraná tá. 3. Botafogo e Internacional. Então, pela- cai naquilo que você falou. De repente o Botafogo começa a ficar desesperado e faz o jogo da vida. Exatamente. E o Porque são Inter, 4 pontos por é, enquanto, né? Só que de... Empate. Isso é jogo de empate. Em Botafogo e Internacional. Ainda mais porque já É. vai aí, a gente já Também tá vou- indo também já. vou de quase no empate. finzinho já. Esporte Flamengo. Esporte. Hã? Eu acho que Dá vai. esporte. Tá louco, Gil. Esporte, então. Esporte não ganha de Grava ninguém, aí. Gil. Vai Não joga- ganhar do Flamengo. Com esse não, esse timão do Flamengo está louco, Gil. 3. Flamengo e Grêmio. Pegando aqui Grêmio na Libertadores, lembrando. Então dá Flamengo. Manda Porque o ele. Grêmio vai estar. Entender ele no ar aqui. Flamengo e Grêmio. Vai jogar? Flamengo, você vai Flamengo também? Porque o Grêmio O do Flamengo jeito Grêmio que vai estar na tá. Libertadores. É. O Renato não vai. Jogando. Palmeiras e América. Bom, Palmeiras, né? Facilmente, Palmeiras. Internacional e Atlético Mineiro, lá no Beira-Rio. Inter. Inter. Estamos Retrospecto, o Inter tem ganho Ó. do Atlético já. fazendo junto, hein, pessoal? Estamos fazendo junto. Cruzeiro e Flamengo.
Quem achou que o Cruzeiro ia entregar para a Chapecoense agora quebrou viu, a cara. 3 a 0, Tomaram hein? uma chinelada, o Cruzeiro leva. Eu acho que dá empate. Eu acho que o Flamengo também não vai. Ele não vai perder assim, mas também não vai. O Flamengo tem um time. Eu acho que meu o Cruzeiro ganha aí. Hã? Eu acho que o E aí, Cruzeiro Karina? ganha. Você acha que o Cruzeiro ganha Eu também também? acho. Então vai Cruzeiro, então Flamengo 0. E outra também, agora o Cruzeiro, né, já foi campeão, então já fez a... Então, né, já é fez o time que entra para atrapalhar Ele tá em agora. 10º, exatamente. Ele não vai existe, querer... existe ele uma vai querer briguinha aí, chegar sabe qual é a mais briguinha ali, do Cruzeiro? Uma possível tentativa de jogar o Atlético para fora da Libertadores. Exatamente. Entendeu? Não? Vasco e Palmeiras, lá. Lá dá empate. Ah, Palmeiras. Eu vou no empate também, cara. Vai no empate. Eu vou no Ô, cara. empate. Vasco e Palmeiras. Inter, o Vasco, queira ou não. O Vasco nós com o estamos, Palmeiras o Vasco sai tem tudo. sempre O jogo- Vasco, primeiro que o Palmeiras jogo difícil. O segundo é o Vasco quase ali para recair. Vai recair. Ia lá. É Vasco da E Gama. lá? Então, o Vasco da Gama você tem que tomar cuidado com tudo. A No caldeirão arbitragem, deles. entendeu? Não? É. E Internacional e Fluminense. No Beira Rio. Inter. Inter também. Então. Fluminense não tem tradição de estragar a festa de ninguém. Última rodada. Palmeiras e Vitória. Palmeiras, Palmeiras, certo? Palmeiras. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo, certo? Flamengo, Certo. Flamengo. Paraná Internacional. Inter. Acho que aí é o jogo, mesmo sendo fora, meu, Sim. acho que aí é... Inter. Se o Não Inter tem nem Dependendo querer de como como querer tiver- salvar o Paraná. Não, né, nada. imaginando. Estamos em 3 aqui, tá? Em casa, você está em casa. Aí fizemos uma análise aqui, né? Vamos lá. Palmeiras. 1, 2, 5, 8, 3, 11, 12, 15. 15. Inter, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 20. Olha a diferença. 20. Flamengo, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 0, 13, 17. 17. Então vamos somar aqui. Você que está com quanto dá, Gil, aí? Quanto está no primeiro lugar? 62, o Palmeiras. 62 com 15 vai para 77, é isso? 77. Flamengo, 58 com 17 58 com 17. Nada que uma boa calculadora vai não possa para fazer. Não é, 70 e... mais 75. ao Não, vivo, sim. 75, é isso? 75. Internacional, 56 com 20. 76. 76, É. isso aí, ó. É. Com 20, ó. Internacional, 56 dá 76. 76. Ó. Seguindo essa linha aqui, ó, o Palmeiras é o campeão. 77, Por 76, 75. 7, 7, 7, 6, 7, 5. Hã? 76, 77, 75. Lembrando que a gente projetou aqui Flamengo perdendo pro Flamengo perdendo pro Flamengo, né? Palmeiras perdendo. Palmeiras perdendo. Perdão, pro Palmeiras Flamengo. perdendo pro Flamengo. Colocamos aqui, ó, Vasco e Palmeiras. A gente colocou empate. Empate. É. Tem uma sacada do Flamengo aí que ele vai se enroscar. Aí a gente considera o Palmeiras empate contra Internacional, contra Santos e contra Atlético Mineiro. Qualquer resultado desse diferente. Né? Qualquer um desses resultados que nós projetamos isso é uma... diferente. Exatamente. Não, Gil, está errado. Por quê? Está errado. Está faltando o jogo de hoje. Do A gente Santos. não contou. Não, então, não. É, porque a pontuação Não, então, que está aqui na tabela ainda está sem então, o então, aí a questão- Então vai para 79. Então tem mais dois. Se o Inter é- empatar é, hoje, o Palmeiras ainda é campeão, porque vai, com certeza Vai vai. Saldo de empatar. gols. Do jeito que Mas está. se o Inter ganhar, ele o Inter vai é campeão. 3 pontos dois Esse pontos a jogo mais. de hoje, por que parece super importante para a torcida Sim. do Palmeiras. Está 1-0 ainda? Tá 1-0. Então, 2 pontos a mais o Inter, nessa projeção, o Inter seria Você que campeão. acompanhou em casa, aí é uma projeção bem bacana de fazer, viu, pessoal? É. Isso aí é bem Então é bacana. isso. O próximo, voltando aqui para o Papo do São Paulo, só para encerrar a conversa, a próxima rodada do São Paulo, como a gente não falou, porque o São Paulo não estava nessa disputa, é Vitória e São Paulo. Sexta-feira agora, dia 26, por causa da eleição. eleições, O né? jogo vai ser sexta-feira, no Estádio do Barradão, às 7h30 da noite. Vitória e São Paulo. São Paulo ganha? Eu achei que o São Paulo ia ganhar esse contra o Atlético, né? Né?
Eu já esperava que aqui. em casa, Aqui. né, pelo discurso dos jogadores durante a semana inteira, né? O problema então, do São Paulo, né, Karina? Então, não tá, agora não tá uma a questão... gente já não consegue nem dizer mais como que vai ser o próximo resultado do São Paulo. A questão é que não está uma questão técnica, a questão é que está um time desordenado. Desordenado. Novamente. É o emocional. Então, mas é aquilo Tá que eu falo para emocional. você, curiosamente, cara, tem, sabe, umas coisas que acontecem que você fala, pô, o que desanda? Eu acho que não sei nem se é o emocional em si dos jogadores do São Paulo. Eu acho que também quando a torcida ela não está a favor, né? Porque a torcida não era a favor ao goleiro. Aí a torcida não é a favor porque não coloca o escala tal jogador. A torcida não é a favor porque não aceita o Nenê no banco. Então você já entra... E outra Mas coisa, né? Que nem você já entrou em casa com 13 mil. 13 mil no Morumbi, que é um estádio grande, né? Com a capacidade de 60 mil pessoas, é quase ninguém. Então, mas Então, será que, eu não sei se que não é o perfil do São Paulino? Exatamente. O São Paulino ele vai contra tudo bem. Uma frase que eu ouvi até de um próprio jogador do São Paulo, o ano passado, logo quando saiu, né, dessa fase difícil, né, de quase chegar a um rebaixamento, é que assim, o que estraga o São Paulo é a própria soberba, assim. Né? As pessoas ali têm um salto alto. A diretoria tem essa coisa de que a gente não cai, a gente é soberano. E aí tem que mudar esse discurso. Tá tem vendo? que, às vezes, baixar o salto Soberano um pouquinho. caiu. Soberano caiu. Vamos mudar de assunto, então. Pode. Nossa, soberano, a torcida do São Soberano. Paulo fica chateada, mas usar de fazer o quê? Olha lá. É. Olha lá. Então vamos mudar de assunto. Talvez eu acho que nessas fases que tem uma dificuldade, aí que tem, que nem o ano Que a passado, não torcida. foi a diferença? Sim. Foi a torcida que fez a Sim. diferença É, para então, não cair? Então tem que pessoal- fazer a diferença para continuar. Né? Essa dica aí da tabela interativa, Karina, o torcedor do São Paulo pode aproveitar e entrar lá e ver. Faz. Exatamente. Você vai Simulação. fazer isso, daí você vai ver a Faz situação. simulação. Exatamente. Não é fácil, não. Não viu? é. O São Paulo, e curiosamente, ele ficou líder da tabela quando a sequência de jogos eram fáceis. Lembra? Sim. Quando ele entrou naquela sequência dos outros times e pegar as pedreiras, não teve outra. Foi perdendo, empatando, Gil. perdendo e perdendo pontos importantes no Morumbi. No Morumbi. Isso Que fez era uma- muita diferença. Como esse de sábado. Exatamente. E aí, realmente, Mandar um abraço aqui, Gil, ó. para quem? Cláudio Vanessa, Luiz Ferreira, Adriano Peduto. Grande Adriano, joga muito. Joga É no mesmo? time da Dental Plus, no Olha. 1º de maio. Luiz Faria, Luiz Ferreira, Guga Mendonça. Aê, O Guguinha! Guga! Aê, Guga! Guga! Grande, tá mandando um beijão pra Karina. Beijo, Guga. Aí os caras aqui, o Andrés volta, segundona volta. Não tem nada a ver, não tem segundona não. E ano que vem pode se preparar com um time forte, tá? E a culpa do desmanche não é do Andrés, não vem com essa história. Fabiana Cristina Gonçalves, um beijão. Marcelo Trevenzoli assistindo com a gente. Wilson Júnior, grande Wilson Júnior. Catava muito. Catava, né? Alessandro França está assistindo com a gente. Galera aqui prestigiando. O Marcelo que está mandando um oi aí pra gente. Legal. Essa é a galera, assina a gente no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, galera? E Isso aqui, é muito importante. vamos lá para os e-mails aqui que não para o nosso e-mail. É, o pessoal, todos vocês estão concorrendo a prêmios maravilhosos, hein? Então continue participando aqui com a gente. Pô, Vitor Lira. Tenho 13 anos, na minha opinião, o São Paulo tem muitos jogadores velhos. Moro no Parque Erasmo, em Santo André. Quantos anos ele tem? 13 anos. Se o cara tiver Jogadores 25 é velhos. velho. Mas mas não tá. Eu acho que não. O São Paulo Na não tá verdade, tanto tem assim, não. uma, Quem ele tá uma se referindo ao molecada também, Nenê né? E ao Diego. Ao Diego, Só. é. O Aqui. resto é tudo novinho. Renan de Almeida Dantas. Ainda decepcionado com a derrota do Corinthians na Copa do Brasil? Ele é de Taboão de Adema. Decepcionado não, porque o Corinthians com esse time chegar na final, sinceramente, Foi uma surpresa. foi uma né? baita de uma surpresa legal. O Corinthians é um campeonato paulista e vice da Copa do Brasil, é mais do que muito time aí com um elenco milionário, mas muito mais, hein? Tem campeonato que não deu dinheiro da segunda colocação da Copa do Brasil. Mas, nossa, mas de longe Então, o Corinthians faturou com a Copa do Brasil por volta de 35 milhões. Sim, 20 de prêmio. E Os aí as direitos outras depois, as outras rodadas, que É. vinham a partir das outras fases, entendeu? E Não? também teve a parte da publicidade, que é muito importante, venda de camisa e tudo mais. Isso trouxe para o Corinthians realmente um aporte financeiro muito importante no momento em que o Corinthians precisa de dinheiro para poder comprar novos jogadores. Ano que vem está prometido pelo Andrés. Pode preparar que vem timaço aí. Ó, aqui, Karina, tem uma pergunta para você que a gente já vai deixar na hora que for o assunto do Palmeiras, hein? Ó. Boa noite, pessoal. O post do Felipe Melo pode motivar os jogadores do Boca no jogo contra o Palmeiras? É o Fábio Augusto do bairro Santa Maria, Santo André. Agora me diga, é polêmico esse post?
Você sabe Você qual é, que não? acompanha. Um pouquinho. É? Você vai contar então na parte do Palmeiras, Então, que é ó, o próximo a papo. Karina, daqui a pouco foi o assunto. Vamos falar disso daí, porque se ele foi. Até buscar Cara, ele, ó. Primeira coisa, você já ganhou do argentino, aí você acha que você vai voltar lá e vai ganhar de novo? Bom, já é difícil, mas beleza. Ainda ficar provocando? Fica provocando, Pô, cara. tá de brincadeira, cara. É, Os caras mas é a são. cara dele. Os caras dão aula de provocação, os caras têm MBA em provocação, Mas cara. veja Hã? o técnico. O técnico é um provocador nato há anos. Então, a galera que está lá no vestiário aprendeu com ele. Então eles ficam provocando, isso faz parte do futebol. Aqui, ó, o Eles jogador. vão fazer Aqui, isso. aí o pessoal já ajudando. A Daniela Regina. O jogador Felipe Melo publicou nas redes sociais uma foto em sua casa onde aparece provocando o argentino Lionel Messi. Isso pode trazer para a partida. Quer dizer, então vamos falar desse assunto que a torcida do Palmeiras cobrando sobre isso, hein? A própria torcida está brava. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir, vamos pela ordem, como se diz no tribunal. Você quer uma dica legal, além de ficar bem informado sobre futebol? Então presta atenção nesta dica da Politex. Rodem. Muito boa noite, Carreiras. Boa noite você que assiste Futebol Mais Debate. Eu tô aqui na Politex, que tem sempre muitas peças lindíssimas para cama, mesa, banho, cortinas prontas, sob medida, tapetes nacionais importados e ó, tem ofertas imbatíveis que eu tô passeando aqui na Politex, tô de olho e tua casa vai ficar linda. Sabe por quê, gente? Já tem peças pro Natal chegando. Toda semana tem novidade, tem lançamento. Olha só essa composição maravilhosa com os travesseiros, as coxas, os lençóis. Teu quarto de casal vai ficar incrível. Aqui na Politex você visualiza os ambientes e já escolhe como você quer. Tem assessoria completa na decoração e sempre tem um brinde, um presente especial para você que assiste o Futebol Mais Debate. Tá concorrendo, ó, a esse sabonete mousse da linha Design, incrível, hein? Sabonete cheiroso, muito gostoso para você. Aqui na Senador Vergueiro 4826, Politex, esperando por você um show de ofertas. Até mais. Ai, tio, Fala. a cor do sabonete. Você viu? Verde. É, o É uma Nelson. limpeza. Obrigada pela homenagem. É uma Eles homenagem já pra pensaram, Karina. eu já sabia que eu viria. É o nosso. Verde, limpeza, porco. Fechou? É isso aí. Nelson da Politex, um forte abraço. Pô, mas tinha que mandar um shampoo verde, Nelson, só para me sacanear, né? Mas tudo bem, tá valendo. A gente Tá sabe que a valendo. Politex tem sempre ótimos produtos e a linha de shampoo é Né? uma delas. É excelente, que vale a pena visitar a Politex. E assim, prepara as canelas, porque é grande a loja, viu, Não, e é grande. o legal disso tudo é que quem está participando já está concorrendo a esse prêmio super bacana que a gente ficou curioso na abertura. Eu falei, eu faço questão de ver. Tá aí, ó. Legal. Que prêmio bacana. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai falar então do Verdão, já que ela veio toda caracterizada. Vamos falar das polêmicas e vamos abrir aí. Você que está em casa, entra, aproveita, participa aqui com a gente mandando perguntas, porque você vai concorrer a vários prêmios ao final. É rapidinho, é o tempo de uma água e a gente já volta para falar do Palmeiras. Muito bem, estamos de volta e antes de falar do Palmeiras, a sessão de abraços do Carlos Carreiras. Vamos lá, Carreirinha. Um abraço especial para o Luiz Rogério Franco, meu querido amigo que está no Tatuapé. Oh, minha terra. Na sua terra, Minha Gil, terra, na nossa terra, Você né? também é de lá. Assistindo o nosso Futebol Mais Debate aqui. bacana. Roubaram o nosso timão, hein, Carreiras? Olha, não vou dizer que roubaram, não. Eu acho que só que o VAR vai ser eliminado. Não tem duração. O VAR não vai longe no futebol. Eu não consigo entender você contratar narradores milionários. Calvão Bueno, milionário. Narra um gol daqui a pouco, não foi gol. Não foi gol. Não rola, na boa, não vai durar. Tá Vai todo pra mundo mim. fazendo isso. Então, assim, não vai. Todos os narradores estão narrando gol, já sai dando Então comentário. é o seguinte, não vai durar. Aqui, ó, boa noite a todos. Ele quer que a gente mande um abraço para o projeto Amigos do Futebol Solidário de Ribeirão Pires. Ah, que bacana. Que esse ano acontecerá dia 11/11 no Pilar Parque com a presença de ex-jogadores. Ô, Nato, manda aí que ex-jogador estará lá, hein? Manda aí que a gente fala aqui, cara. É o Paulo Manda- Raleigh que tá organizando, o Paulinho que tá organizando. Será não que é Paulo Raleigh. será que é aquele parmeirense? Paulinho, gente boninho, será que é Então ele? manda pra gente a É? pauta aqui. Pra Manda Sei aqui vai que a tá gente o- coloca. O Everton, Olha que o bacana. Wendel, quer dizer. O Marcelo Vai, Trevenzoli aqui vai perguntando pra organizar. gente também se o Santos consegue a vaga da Libertadores. Sei lá, tá caminhando bem. Tá caminhando bem, depois vai sobrar bastante vagas, né? Porque se o Cruzeiro entrar, ele cede uma vaga, se o Palmeiras for campeão, cede mais uma. Manda, ó, Tem o quero- Grêmio também, Também. então.
Mandar um abraço também para o pessoal que está organizando. Olha, sábado agora acontece a fantástica festa alemã no Clube Atlético Aramaçã. Uma festa beneficente, uma festa que ajuda bastante gente. Então vale a pena, porque além de tudo, além de você comer bem comidas típicas originais, você tem um tipo de cerveja também original da Alemanha e assim você está ajudando alguém. É super importante participar dessa festa do Aramaçã. É a festa alemã já na sua 17ª edição. Pô, então o negócio não começou agora, é muito bacana. É uma coisa que as pessoas costumam vender muito rápido os convites, porque o pessoal que vai um ano sempre quer ir no ano seguinte. Então um forte abraço para todos os organizadores. Não dá para mandar para um só, porque é uma galera bem bacana, viu? Vamos falar de todo mundo aí, né? Então vamos lá, vamos então virar a página e falar agora do Palmeiras solta o hino em homenagem à nossa querida Karine. Tá vendo? Olha aí. Quando surge o Alviverde... Que porra é essa de hino, Gil? Que ganhou do Ceará Ele por sabe tratar bem a 2 a 1. Estou convidada, tratando bem a convidada. Tá certo. Seja cavalheiro, Tá por certo, favor. tá certo. Vamos tratá-la bem, com respeito. Afinal de contas, agora você não pode falar nada atravessado que vira um problema danado. O hino do Palmeiras para você, tá certo? Em homenagem à sua vestimenta toda verde, tá? Para que o Palmeiras consiga os seus objetivos. O Palmeiras foi lá, recebeu o Ceará no Pacaembu, estava tudo bem, 2 a 0, tranquilo. Eis então que Daverson é expulso e a vida do Palmeiras vira um inferno. Ontem baixou o chip dele, né? Que ele deu uma entrevista esses dias falando que de vez em quando bate um chip nele, exatamente. Então veio o chip errado ontem. E aí ficou complicado. Então, antes de começar a falar sobre isso, roda os gols dessa partida, Palmeiras 2, Ceará 1, para a gente poder começar comentando aí. Tem os gols dessa partida? Vamos soltar, tá aí. Esse é o pênalti visto a 100 metros de distância pelo assistente, o assistente de 5 metros não viu. Mas o de 100 metros viu. Bruno Henrique, não era isso? Isso, fazer. E de música, olha lá, fez o primeiro, fez o segundo e não conseguiu fazer o terceiro. Mas essa história do pênalti mas tá valendo, tava um sábado, domingo bonito. Hoje, claro que tá valendo. Lógico que tá valendo. Aí, ó. Isso acontece com todos os jogos, todos os times, só que o palmeirense não. Aí começou o sufoco aí. Então o brasileiro agora virou um brasileirinho? Um brasileirinho, olha lá. Hã? Aí começou o sufoco. Ó. Ele já fez um e ficou pressionando, mas por sorte o jogo acabou e ficou por isso mesmo. Placar final, Palmeiras 2, líder absoluto, Ceará 1, abriu uma boa vantagem. É responsabilidade de um jogador como esse Daverson. Então, a gente fez uma continha aqui que vocês viram, a continha da dificuldade do Palmeiras para terminar campeão. Não está fácil. Não. Imagina se perde 2 pontos contra o Ceará. Se fosse um empate ali, como é que faria? Adeus título. Adeus título. Uma situação... Vários times perderam título jogando em casa um jogo fácil e entrega. Por atitudes como essa. Palmeiras ontem não passou por isso por sorte. Sim. Porque o sufoco foi grande no final do jogo. Mandar um abraço aqui para Aurora Maria Fonseca Teixeira, minha querida amiga, está assistindo a gente aqui longe. Não, tá longe, meu. Tá lá em São Paulo assistindo a gente também. Olha que legal. Beijão grande, viu? O Cláudio Vanessa está aqui falando, interferência externa agora vale, apesar que foi pênalti. Foi pênalti, certeza, a atitude. Só que é o seguinte, o que não dá para entender é o árbitro, o assistente de 5 metros não viu. É que nem o presidente da Federação Paulista fala. Esse assistente atrás do gol não serve para nada. E não serve mesmo. Não, corre. O bandeirinha não viu. Não vê nada. Aí é o seguinte, aí o juiz vai, olha e fica olhando, esperando lá, não sei quanto tempo, esperando o seu tempo, foi pênalti. E aí? Como é que então? Aí o Fantástico colocou que foi o assistente... Do outro lado. 100 metros eu estou errado. Vamos colocar assim, 90 metros. 92. 90, não, na verdade é o seguinte, o campo, para quem não sabe, é 105 por 68. Então, temos 92 Se você metros. considerar que esse lance aconteceu a uns 5 metros, então você tem 100. Então é 100 metros, não estou errado. São 100 metros de distância. Aí ele viu. É muito estranho, né? Então, assim, mas estas coisas, Karina, acontecem.
É só para o presidente do Palmeiras que não acontece, que fez a palhaçada de querer fazer o time justificar. Queria entrar até no tribunal lá em Marte, na Liga Interplanetária, para poder justificar isso. Está de brincadeira, Vai né, cara? na Liga da Justiça. Como que é? Os super-heróis. O próximo era Marvel, né? O DC Comics, ele vai pedir lá o Guardião da Galáxia. Era tudo que ele ia pedir. Justiça que ele ia pedir. Que não ia participar, né? Mas e aí, Karine, e teu time? Foi lá, venceu, não convenceu, porque teve gente que ficou nervosa. E agora a grande polêmica que você ficou de falar do que está acontecendo, que a torcida está pegando no pé. O que foi esta foto que todo mundo está perguntando? A foto foi do Felipe Melo, logo depois da vitória, em casa, sem camisa. E a frase é: depois de uma vitória difícil, nada melhor que tomar um bom vinho. Só que atrás tem a foto dele encarando o Messi, né? Provocativa. Quando ele estava na seleção brasileira e o Messi, consequentemente, na seleção da Argentina, a gente sabendo que tem um confronto, 2, né? No caso, se até passar, né? Se o Palmeiras passa do Boca, provavelmente tem a chance de pegar o River Plate se o Grêmio ficar para trás. Então é uma briga. A torcida não gostou. Melo, a torcida não gostou, né, Carreiras? Pelo que você recebeu aí, os nossos próprios colegas aqui que estão assistindo e mandando mensagem. Eu acho que tem coisas que são já desnecessárias, né? Lembrando do... Porque assim, tanto o Felipe vai Melo, falando aí, Karina. Vou pedir aqui para fechar aqui, ó. O Daverson já são 2 jogadores que estão na mira, tanto do jogador da torcida quanto dos jogadores do outro. Olha aí, galera, ó. A foto é essa, olha, sem camisa, todo tatuado. Equipes, então é aquilo até que hoje o Caíra estava comentando. São 2 jogadores que se entra em campo quarta-feira, a gente já sabe que vai provocar, que são 2 pessoas que são fáceis de estourar. Agora, escalaria o Felipe para ser expulso? Então, eu conhecendo o Felipão também, eu acho que ele dá um chacoalhão. Eu acho que ele não escala, não. E aí, Carreiras? Tá, ele não escala. O Felipe Melo, ele escala quem? Thiago Santos. Eu até prefiro. Eu, particularmente, eu gosto muito do Thiago Santos. Assim, a única coisa, eu acho que às vezes ele não. Ele é muito bom de contenção, mas ele não tem tanta habilidade ou técnica. Eu acho ele bem grosso. O Felipe Melo tem um excelente passe. Exatamente. É outro jogo. Ele é guerreiro, depende de quem ele colocar ali junto com o Thiago Santos, dá um jogo legal. Tipo um Lucas Lima, que cria e tal, né? Então, agora, se for contenção para a bola não passar, eu gosto muito mais do Thiago Santos. Ele vai fazer um jogo, acredito eu, que ele vai tentar fazer um jogo mais fechado. E usando o contra-golpe, que é uma estratégia que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem jogado muito bem assim. Sim. O empate, você acha que vai ser um grande resultado? Ou joga para trazer vitória? Eu acho que vai para cima, assim. Né? Empate com gols, talvez, só seria um bom resultado. Mas eu assim, ó. A pretensão é demais. Palmeiras, veja bem. Palmeiras tem um bom time de futebol. Sim. Mas achar que ganha do Boca 2 vezes na Libertadores lá na casa deles assim, esse é o tipo de coisa que acontece uma vez, mas demora para acontecer. Na mesma Libertadores, né? Não ganha, mas não ganha. Então, ainda tem o gosto da revanche, né? Exatamente. Palmeirense pode me cobrar aqui se ganhar, entendeu? Pode me cobrar. Eu acho que tem... Bom, é um jogo delicado. É um jogo que assim, eu analiso... Gil, desculpa, Karina, de delicado não tem nada, Gil. Deixa de usar esse termo. Eu acho que não vai ser um jogo vai ser um jogo de guerra. Que delicado, está de brincadeira. Que delicado. Se o Palmeiras toma um gol logo no começo, vai ser um sufoco desgraçado. Se for o contrário, então, vai... Exatamente. Então, mas agora... A delicada é a situação. O jogo vai ser cada enxadado uma minhoca. Agora eu te pergunto o seguinte. Você pode ter certeza. Como tem sido o histórico do Palmeiras na Libertadores todo? Ganha fora, né? Ganha fora. Legal. E se por acaso ele perder? Não está acostumado na Libertadores. E como é que vai ficar isso na cabeça dos jogadores? Inverte o negócio. Se por acaso ele perder, como é que vai fazer? Então, mas esse ano, né? Porque nas outras vezes também o Palmeiras ele tem essa característica perde lá e resolve aqui. De em casa então, resolver, mas de ser forte em casa e tal. Esse ano realmente teve uma boa vantagem. Até a gente não esperava, digamos assim, né? Mas você pode ver até a própria Copa do Brasil de 2015, que foi no Santos, que da massa, então, mas aquela Karina, coisa sabe lá. qual é o problema? O Santos ganhou fora e o Palmeiras reverteu em casa. Eu sei, mas você tem que ter muito equilíbrio emocional
para você poder Então, mas reverter uma derrota. Uma das características do Felipão e por que também foram atrás do Felipão é justamente isso. O Felipão, ele é um técnico que ele é muito bom em campeonatos de mata-mata. Sim, em trabalhar com vestiário, em foi. saber o emocional, né? Que nem até uma coisa que o Carreira sempre fala, que nem o Corinthians, ele tem muita característica e vantagem em campeonatos de jogo corrido. Né? Mata-mata geralmente não é muito bom emocionalmente. O Palmeiras já tem um histórico maior. Lógico que tudo pode acontecer, né? Então, São situações, anos, elenco, técnicos e tudo Karina, mais. o exemplo do jogo Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro fez o resultado lá, veio para jogar aqui totalmente como um time que o Mano Menezes sabe fazer jogar, entendeu? Os primeiros 20 minutos do jogo do Corinthians, a bola não rolou 10 minutos. Não rolou 10, exatamente. Não rolou 10 minutos. Então, essa é a característica. Por isso que eu falo, só que assim, se perde para um Boca Júnior lá, você pode ter o Filipão, você pode ter o... Porque vai ser difícil reverter. Vai ser... Com uma pressão, uma obrigação muito mais Porque forte. E a torcida do Palmeiras pega muito no pé nessa hora. Então, esse é outro problema, A Gil. torcida do Palmeiras pega muito no pé nessa hora. Porque, aí se o Felipe vai querer jogar para a torcida como ele faz, dando bico sem precisar, aí vai virar uma confusão danada. Assistindo com a gente aqui, ó, o Roberto da Rocha Lima. Sabe quem é o Roberto da Rocha Lima? Não. O nosso anjo. Nosso anjo da Santo Sonho Colchões. Ah, é ele, o anjo? Roberto, Ô, Roberto, eu falei de você que eu gosto de te ver de vestido de anjo. Isso aí. E aqui o Nito Santana tá mandando aqui, Boca 2-0. Sueli Zanuto está assistindo a gente também. Flávio Pereira, boa noite. Nosso timão está péssimo, Carreiras. Não, péssimo não está nada. Não vem com história de péssimo. Que péssimo, Flávio? Péssimo aonde? Ganhou uma vice-campeão. Vocês são muito exigentes. O Coisa não passa ano sem ter título. Tá de brincadeira, cara. Não tem jeito, meu. Aí que tá, você acostuma o camarada a ganhar, quando empata ou perde, é um sufoco danado, Gil, já tá Gil, ruim. Mas então, Gil, mas você veja a diferença, né? Você vê a torcida do Corinthians, estádio lotado, tal, não teve nenhum incidente, não teve nada. Não, o interessante é que você vê a reação da torcida, mesmo o Corinthians estava perdendo, a torcida estava tranquila. Então, deixa eu ver o que acontece na Libertadores do Palmeiras, você vai ver o que vai acontecer. Não, aqui, você tá louco. Se for no Pacaembu, eles invadem, ainda no Allianz ainda segura um pouquinho. Se for no Pacaembu, não segura não. A torcida vai pegar no pé. Aí aquele que era herói, porque chutava bola lá na Rua dos Trilhos, que saía do Parque Antártico, ia lá para Moca, aí já vira o bandido da história. Agora nós estamos com a audiência, nós estamos com a audiência do queijo. O que é a audiência do queijo? Nosso querido Alexandre do áudio, que trabalhou na TV mais muito tempo, né? Alexandre Lourenço, está lá em Poços de Caldas assistindo a gente. Doce de leite também. O doce de leite e o queijo. Olha que bacana. Peraí. É Karina com seu, é isso? Karina com C, não é com seu. É porque a gente deu uma europeizada, assim. Nossa, que chique, hein? Pô, tá de brincadeira, hein? Karina o Matheus Batista, quer mandar um beijão pra agora você. Agora é Karina com C. É o Matheus Bezerra. Um beijo, Matheus. Matheus sempre assiste, sempre acompanha as coisas. O Alexandre Marcos Lourenço, aqui de Poços de Caldas, nosso querido Ale, está lá assistindo. Olha Ale, que bacana, beijão, hein, Ale? Bacana. Dá uma olhadinha nos e-mails aqui, Gil, porque, não para, o negócio tá bombando aqui. Eu tô vendo aí que você tá folhando, tem bastante coisa aí, ó. Pergunta Escolhe da alguém noite. aí. Tudo bem, ó, aqui, ó. Tudo bem, pessoal. Se o Palmeiras passar pela Boca e pelo Flamengo, vai ganhar tudo? Ele é de Vila Guarani, Santo André. Olha... Bom, tá no caminho, não vamos negar. Fica forte aí. Porque aí passar pelo Boca, ele cresce contra o Grêmio. Sim. Exatamente. Né? Aí ele cresce contra o Grêmio. Exatamente. E aí, dependendo do que vai acontecer com o Grêmio na Libertadores, fica pior ainda. Né? Só que agora o Palmeiras tem que ficar esperto, porque com o resultado do jogo hoje se confirmando, o empate contra o Flamengo já não é legal. Tem que ser vitória. Ou então é o seguinte, empata com o Flamengo, que é normal, mas contra um Santos vai ter que ganhar de qualquer jeito do Santos. Eu não sei se você lembra disso, mas o Fluminense, na mão do Renato Gaúcho, passou por uma situação bem parecida. Era cotado a ser campeão de tudo. Nas últimas rodadas não ganhou nada e ficou fora de tudo. Lembra? Do brasileiro era líder, estava bem na Libertadores, tinha uma outra competição ali, de repente perdeu tudo. De repente. Porque ficou naquela, vou optar pela Libertadores, largou mão do Campeonato Brasileiro, aí perdeu um, perdeu o outro, fechou o ano sem nenhum título. E o Palmeiras, tudo bem, líder do Brasileirão, está muito bem na Libertadores, está cotado, mas se começar a acontecer essas coisas que foram projetadas,
e pintar uma crisezinha ali, acabou, hein? Com a cobrança da torcida em relação a Libertadores, a Mundial... Assim, acho que assim, esse ano eu sinto o Palmeiras um pouco mais pé no chão. O ano passado a gente... O ano técnico... passado, por isso que eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? Porque eu acho que aquela Leila lá... Ela tem que dar dinheiro. Exatamente, naquela coisa de querer ser conselheira e ter essa coisa de aparecer, ela falou demais. Né? Investiu, lógico que fez totalmente a diferença no clube, mas não tem como você afirmar que vai ser campeão da Libertadores, que vai ser campeão mundial, que vai ser campeão de todos os... Então gerou uma polêmica muito grande, né? Então todo mundo queria que, né, ganhasse Paulista, não ganhou, já foi eliminado lá pela Ponte, né? Pela Ponte. Aí brasileira, aquela coisa, chegou até chegar próximo lá, tal, Libertadores, enfim. Então... Esse ano eu já estou sentindo um pouco mais, calma aí, pé no chão, tal. Eu porque também, não pode ser assim. Ganhando o título dentro da casa do rival. Nossa, também estou sentindo o Palmeiras ótimo esse ano aqui. Então, ainda tem... Diz aí, e esse lance do Filipão aí? Eu estava lá nesse jogo. E o Filipão com as mãos dizendo que o jogo foi roubado? O que o Filipão está reclamando é o seguinte... Não, esse gesto. Não. Então, mas como é que cartões. diz? E aí, merece ou não merece judicialmente? Aí quem está mandando Não pra gente pode. é o Daniel Toledo. E aí, se Não fosse pode. técnico do Corinthians, aconteceria o quê? Já aconteceu. Então, aí a mídia... Já aconteceu. E aí? Ele foi julgado, foi penalizado. Então, e porque agora, não Filipão? Pode. E Esse agora, gesto Filipão? aqui não pode no futebol. E aí? O que ele mas aí reclamou também foram os o cartões. próprio técnico do Ceará também fez o mesmo gesto na hora que foi expulso. Então, assim, se fosse para fazer com todos, teria Mas que fazer a- com Mas todos. então, mas foi expulso então. E o Filipão fez e não foi expulso. Mas a bronca do Filipão foi pela Mas ele fez sequência isso de depois que ele cartões. foi... Exatamente. Pela sequência dos cartões, porque Segundo ele... o Filipão na coletiva, ele disse que o Ele falou árbitro, abertamente. exatamente, já sabia justamente quem ia jogar, quem estava pendurado. Exatamente. Ele falou, tinha mas, 4 jogadores e os 4 jogadores receberam a Na verdade, 3, foram os 3, né? Porque o Daverson foi Já expulso, foi expulso, então... Né? Mas aqui não tem E enrolação. agora Michael, Lucas Bruno Lima Henrique e o Bruno E o Henrique. Bruno Henrique. Agora, o Alexandre Matos chamar a coletiva, né? Que quando perde, some, desaparece, né? Agora resolveu diretor de aparecer. futebol. Fase tá boa, Diretor de aparece, né? futebol, Fase tá boa, aparece, entendeu? Aparece. Aí, primeira coisa, não falou nada da tal da interferência. Porque isso você não fala. Aí você teve a cara de pau de falar que não merecia amarelo o Bruno Henrique. Ele deu simplesmente uma solada no meio do tornozelo do jogador do Ceará. Foi. Isso daí não merece um cartão mas na amarelo? verdade não foi nem o do Bruno Henrique. O que ele questiona Não, mais foi não. Ele foi, Não, foi Ele- o do Michael e do Lucas Do Lima. Lucas. Não, mas ele questionou a também. Uma sequência, não foi? Foi, que ele falou Tá que na foi uma súmula. sequência. Tá na Karina, súmula. ele questionou Foi muito inclusive o absurdo do Davidson, que ele falou que o outro jogador também levantou o pé. Agora, analisando um pouco fisicamente, vamos pela física, se eu tocar a bola, eu chuto a bola, obviamente que o meu pé sobe. Como que você quer que eu chute a bola e meu pé não suba? Como é que faz? Eu não consigo entender. Aí vai o outro, entra com o pé no meio, olha. No peito. Ó, Não, aquilo ali foi o jogador do técnico do Ceará estava correto. Se pega no... Não. Exatamente. Foi, Aquilo ali foi totalmente desleal. desnecessário, até porque praticamente o lance já estava parado, né? Porque o Felipe Melo e o outro jogador já estavam no chão, ele foi tentar dominar a bola, então provavelmente já ia ter uma... Mas você sabe, uma Karina, que eu vejo paralisação assim, ali. olha a diferença de postura. Diferença de postura. Ele reclamou que o Lucas Lima tomou um amarelo logo no lance ali, no primeiro lance. Isso. Foi, legal. e diz que na E a do súmula Michael, estava tá? escrito assim, que foi por uma sequência de faltas. Ó, se for a primeira, como poderia ser uma sequência? Até aí, Foi o que ele até aí ele não sabia na súmula. Ele não sabia. Quando ele deu essa declaração, Não. ele não tinha visto a Não. súmula. O que eu quero dizer é o seguinte, o Ralf tomou 3 minutos de jogo, o Ralf não toma cartão amarelo. Foi. Lucas Lima não é santo. O Ralf não toma nem cartão amarelo. 3 minutos de jogo contra o Cruzeiro, o Ralf tomou um cartão amarelo. Foi. O que é isso? Da intimidação. Agora, essa é a postura que o Corinthians tem e a postura que o Palmeiras tem. E o Corinthians perde, fazer o quê? Perdeu. Agora, o Palmeiras não sabe. O Palmeiras ganhando o jogo ainda reclama. Isso porque teve um lance super polêmico, onde o árbitro foi corrigido corretamente, tá? Mas de uma forma que hoje é o que vale dentro do futebol. Só que só o palmeirense para não aceitar. Né? Que criou toda a polêmica do Paulistinha. E agora o seu presidente do Palmeiras não vai lá, olha, apareceu um lance parecido. A tal da TV Porques não aparece com as imagens. Cadê a TV Porques na imagem fazendo leitura labial? Cadê? A TV Porques lá com a leitura labial do técnico falando do árbitro. Cadê? Quer dizer,
Lá no jogo contra o Corinthians, o árbitro lateral que tinha foi penalizado. Ela falaram um monte do cara, pelo amor de Deus. Esse aí estava 100 metros de distância. Aí fica quieto, todo mundo quietinho. Desculpa, eu não fico. Na boa, eu não fico. Olha só para atualizar, o Santos marcou um gol, mas o Inter marcou outro. 2-1, o placar atual nesse momento. O Inter está vencendo por 2-1. Eu vi o lance, só para falar. 28 do segundo tempo. Eu vi o lance do Lucas Lima, tá? Acho que nem era um lance para amarelo, tá? Mas aí o juiz erra, e não tem, acontece. Não, o juiz alegou nessa hora que não foi a falta dele, assim, especificamente a merecedora do cartão. Foi a sequência de faltas até aquele momento, que foi interpretado na súmula de uma forma errada. Como pode ser uma sequência de faltas se foi a primeira dele? Não, foi o coletivo. Era a sequência de faltas que o Palmeiras vinha cometendo ali. Sim. E o árbitro achou por bem parar, aplicando o cartão para ele que fazia a primeira, naquele momento. O Filipão ficou pé da vida e já soltou as palavras dele na coletiva, usando uma coisa não muito ética. Ele disse, o árbitro foi com uma listinha, já sabendo quais eram os meus jogadores para tirar lá do Flamengo. E depois ele ainda acrescentou, e os 9 pendurados do Flamengo, ninguém levou amarelo. Não tem nada a ver. É outro jogo, não tinha nada a ver com aí isso. vai assim, né? acho que também o Filipão Não, Karina, mas assim. é um técnico polêmico, ele Ele fala o que Karina. ele pensa, ele não tem filtro. Então, mas sabe o que é eu engraçado? acho que, O Corinthians... a gente tem que saber também, principalmente quando você é formador de opinião, o que é opinião pessoal e o que é realidade, o que é Não fato. é hora de falar né? numa coletiva, né? Então, lógico que quando você acaba de sair de um jogo, você deve estar com os nervos à flor da pele. Então, você fala e a gente sabe que ele já não tem filtro. Mas aí você tem que parar, pensar um pouquinho mais, né, do que é fato e do que é opinião. E ele não estava bravo com o resultado do jogo, o que aconteceu no jogo. Ele estava preocupado com O próximo o jogo. próximo jogo. Então, mas Que é o problema dele. Então, mas olha, você sabe o que significa isso, né? Ele já está com medo do... Não ele sabe o que vai acontecer. Você acha que essa conta que você fez, ele não fez? Mas não é a conta que eu fiz, ele fez. Essa conta, Gil, eu também acho, eles fazem essa conta. Eles fizeram. Só que tem um detalhe, já está querendo justificar O que eu vou para perder, tirar o dele da reta. Vou perder Porque por para o Palmeiras é o disso. seguinte, porque significa o seguinte, o Palmeiras não ganhar nada este ano, nós já estamos falando de quantos anos de Crefisa no Palmeiras? 5 anos. Que 3 anos? Sei que- Não, cinco é anos. desde 2014. Ô, sim, tio, é 4 quatro anos. finalzinho Tá, de então você vai, e aí? Você está indo... 2015, né? Nem eu, nem Mais ou você. menos. Você 4 falou anos, cinco, eu falei três. e Quatro. 4 anos para ganhar 2 campeonatos, sendo que é o time que tem um cheque em branco, ou seja, sendo que o time não, É. sendo que Alexandre Matos tem o cheque em branco para montar time. É. É? E o Corinthians devendo marmita, como falam, né? A palhaçada de Sem alguns estádio. jornalistas que ficam nessa historinha. Devendo o Corinthians que não estádio. paga ninguém, o Corinthians que isso e aquilo, o Corinthians ganhando um monte de título. Então, aí que vai então- ser o problema do Palmeiras. Não, aí o cara- Perdeu o Paulista dentro de casa para o Corinthians, que está, segundo todo mundo, numa draga. Perdeu. E agora corre o risco de Então- sair da Libertadores e perder o Brasileiro. Então, mas Se aí. continuar assim, Então, mas Gil, mas esse que é o detalhe. É o seguinte, o Corinthians, além de ter sido campeão, muito campeão, o Corinthians tem carregado sempre o fair play. sim. O fair play, o que é Todo, fair play? É o time que menos toma menos amarelo, cartão, menos toma vermelho. é. Tá? O Corinthians mais chega disciplinado. absurdo. O Corinthians chegou absurdo de ficar um tempo inteiro sem fazer uma falta. Sim. Então, assim, Joga com o regulamento, né? então tem aquela coisa. Sim. Aí fica nessa daí, só sabe reclamar. Não tem, é muito mimimi. É muito mimimi que você no percebe o campo não seguinte: tá respondendo. vem do presidente, vem do Alexandre Matos, agora vem do técnico, vem do jogador dentro de campo. É brincadeira. Mas é o que a Karina falou, muita interferência de fora e quem não tem que dar pitaco. Aí E não é depois. só o Palmeiras, o Santos também está vivendo uma Mas, coisa mas igual depois do não quer que a torcida faça pressão, Gil? Aqui, ó, Marcelo Henrique de Santo André. Boa noite. Carreiras, você acha que o Palmeiras foi prejudicado nos cartões amarelos e pode ajudar o Flamengo? Eu não vou entender que foi prejudicado. É o seguinte, pela justificativa do árbitro, ele se perdeu. Pelo menos no do Lucas Lima está claro Sim. Sim. dele se perdeu, tá? Agora, o do Bruno Henrique, desculpa, meu, não tem. Agora- o do Deverson, então, nem se fala. Vamos falar uma coisa? Peraí.
O jogador, quando ele é suspenso, é porque ele já está no limite dos cartões dele. Agora, culpado é o juiz que deu o cartão limite? Não, mas é sempre assim. É isso. Agora, a questão é... O problema não é o cara que deu o cartão. O problema é o jogador que já acumulou tanta falta que está fora. Agora, se o jogador do Palmeiras não tivesse tomado nenhum cartão amarelo então, e o juiz não tivesse dado pênalti, entendeu? Não? Nossa, aí o mundo tava caindo porque era o juiz não deu pênalti. Aí não ia reclamar do amarelo, entendeu? Não, porque o jogador não estava pendurado, correto? Então, o jogador que fica pendurado, aí ele toma esse cartão que tira ele de uma partida importante, ele reclama do juiz. Não, isso daí, na verdade, é a própria consequência da expulsão do Daverson, porque automaticamente que não é a você primeira vez. Exatamente. Não é a primeira vez. Automaticamente o time ele vai recuar, né? Porque você não pode tomar gol. Tem que fazer falta. Então vai fazer falta. E o gozado que o Filipão criticou na... Isso é gozado que você falou. O Filipão criticou muito o Tite na época da Copa, porque falou que precisava fazer aquela falta necessária lá atrás para poder segurar. Essa falta necessária que ele fala, deu cartão amarelo para os caras. Não, mas que falta necessária que ele não fez na Alemanha, do 7-1? Não teve falta? Ali não O dava. Brasil tomou 7-1 não fazia falta? Puta vareio daquele, eu não conseguia acertar nem os alemão ali. Não. Descer sarrafo. Garanto pra você, se o Felipe Melo tivesse em campo, ele arrebentava os alemães. Então pronto, é isso aí. Entendeu? Carreira, só pra constar, eu também nasci no Tatuapé e morei no Parque São Jorge. Oi. Olha, pô, Carlos Quem é? Ilídio, Santa Maria, Santo André. Grande abraço. Ele tá dizendo, toda a equipe do Palmeiras, do presidente ao roupeiro, fez curso de chororô? É a pergunta? Acho que sim, não é possível. Agora, ó, eu, você, o William Bonner, tudo Parque São Jorge, viu, amigão? Até o William Bonner, pouca gente sabe também do Parque São Jorge. Eu sou de lá. O Gil Latoreira Sou de lá, tem que também falar, lá do Parque São Jorge. Todo lado. Vamos encerrar Palmeiras e partir logo para o Corinthians. O próximo confronto, Flamengo e Palmeiras, como a gente falou, dia 27, esse já é no sábado, no Maracanã, às 7h. Então, os jogos antecipados, um horário bacana, porque domingo não tem rodada por causa da eleição. Então, é isso. Só que, no meio da semana, tem a Libertadores para o Palmeiras, que eu acho que é o jogo mais importante para ele, né? Para a Argentina. Eu acho que na concepção, não é, Carreiras? Para o Palmeiras, eu acho que a Libertadores é muito mais importante, né? O Palmeiras tem o foco aí de Real Madrid, tá claro isso. O foco é o Real Madrid. Então aí estão faltando aí 4 jogos para o Palmeiras. Sim. É um caminho mais curto para tomar uma sapatada lá no fim do ano. Então, não sei, olha, com o time, posso falar? Acho que o Palmeirense tem que ficar animado, porque com esse time que o Real Madrid não vai dar para sapatada, não vai ganhar nada, não. Não, então, mas é isso que eles estão esperando, justamente focar na Libertadores, para realmente poder chegar lá na final com o time inteiro para Dubai e tentar fazer. Então, o Palmeiras ele tem jogado bem, mas assim, ele tem esses fatores aí que precisa ser, pode prejudicar. O Palmeiras, voltando a falar, quase ficou novamente fora da Libertadores por causa do Felipe Melo. Por causa do Felipe Melo. A segunda Libertadores que o cara ia derrubar o time na Libertadores. É isso mesmo. E agora, olha a situação, Daverson está fora. É o discípulo do Felipe. O Daverson está fora. Borja joga quarta-feira, certo? O Borja. Vamos supor que o Borja toma uma pancadinha. Ele vai para o jogo contra o Flamengo... Quebrado. E aí, contra o Flamengo quebrado, vai de repente, toma outra pancada e a Libertadores da semana que vem, como é que faz? Aí joga o Daverson. E hoje vai jogar o Daverson agora, na Libertadores? Vai jogar, mas não. Provavelmente nessa quarta-feira vai o Borja. Então, vai o Borja. Mas que a posição que o Carreiro está colocando. Vai que ele se machuca... Aí joga Felipe Melo e Daverson contra o Borja. O Palmeiras vai jogar com 9. Já vai treinando com 9, Filipão? Não. Já se precaver. Não, porque já faz aquele treino 11 contra 9 para já ir... deixa eu ver como que é jogar com 9 aqui, porque vai precisar. Tem uma molecada aí também que tem o Arthur, que eu acho que também... Tem o papagaio. Onde está o papagaio? Não, o papagaio ele tá no sub-20, né? Então, volta o papagaio. Gabriel Furtado, eles estão no sub-20. Mas para pegar... Vou falar para você. Jogar contra o Flamengo, para enfrentar Flamengo no Maracanã lotado, é coisa para Corinthians, Santo André, só para timão. Né? Só para time grande. Santo André foi lá e sapucou o Ramalhão, campeão da Copa do Brasil. O Flamengo também, a torcida do Flamengo também deixou a desejar, né? Tem uns jogos lá no Maracanã. Sabe o que acontece, Karina? Todo mundo compara com a do Corinthians. Não tem comparação a torcida do Corinthians. Não tem. Pode falar o que for. Não existe comparação com a do Corinthians. Olha lá, gol na rodada. 2-2. Olha, o resultado. Vai, Peixão! Excelente resultado. Aí, ó. Tocamos o hino
pra... Nossa! Excelente Olha a resultado aí. saída do É, Santos aí, ó. 2-2. Acabou de sair o gol do Santos. Ó, o Santos vai ser o time que vai ser. O Santos pega Flamengo. Vai, 38 do segundo tempo. O 2 Santos a vai ser o 2. time que pode dar o título pro Palmeiras. A não ser que de repente ele dá uma sapecada no Vai pra Flamengo. cá, Né? No Palmeiras também. Já aí, pensou? né? Você vê o Santos, né? Ele tava numa draga desgraçada também. O Cuca chegou. Não, ele não estava numa draga. O Santos estava com um técnico, que é o Jair. O Jair. Só que é o seguinte, o Jair ele não tem condições ainda de fazer aquela separação, departamento de futebol, política do clube. Coisa que o Cuca, um técnico mais experiente, já chegou, claro. Tanto que ele tá enfrentando Amigão, o daqui presidente. para dentro mando eu, daqui vocês não mandam. E aquela briga política que estava no Santos prejudicou muito o trabalho dele no Santos. Então não adianta. Agora o Cuca já chega resolvendo. Eu até, quando eu vi que o Jair foi pro Corinthians, eu questionei, assim, né? Por ele não ter conseguido fazer um bom trabalho no Santos, e é geralmente o perfil de uma galera mais jovem e tal. Mas ele tá sabendo trabalhar bem com os jogadores, né? Não, o Jair no Corinthians. Eu me surpreendi. Não, ele eu me sabe. surpreendi. Ele tem um conselheiro bom dentro de E casa. eu acho que eu sinto que ele tem mais liberdade no Corinthians de trabalhar do que no Santos, né? Mas no Santos eu senti ele uma marionete, assim, que ele tava ali com o textinho Carreiras decorado. falou, o Cuca chegou e falou, presidente, o senhor vai lá cuidar do clube. Deixa que o futebol cuido eu. Na verdade, ele nem pode falar isso. Na verdade, Mas ele chegou mandou uns recados. Ele aí, chegou né? num turbilhão, né? E ele foi claro, eu assumo, mas eu que mando o departamento de futebol, porque senão ferrou. Agora, ele soube separar, porque o Santos impeachment, puta de uma guerra, ele chegou no meio de uma guerra. A coletiva agora que o presidente foi falar que fulano não jogava naquela posição, ele falou, peraí, deixa que isso aí eu sei, eu cuido disso. Sim. Então ele colocou todo mundo no lugar certo. Um jogador mais. fazer. E um técnico jovem, como é o Jair Ventura. O Jair Ventura tem quase a idade do Danilo. Pô. Não dá porque eu não estava preparado. E o Jair nunca passou por uma situação dessa. Agora o corintiano não vai achando que vai embora, que o Ele Jair é mais vai sair. novo que o Sheik. Mais novo que o Ele Sheik. é mais novo que o Sheik. É isso mesmo. Ele, quando escala o Sheik, fala, o senhor vai jogar hoje. Tal. O senhor está escalado. Gente, pra falar, e agora eu sou palmeirense, mas o Sheik jogou muito no Vamos na falar, Copa é o do nosso Brasil, próximo hein? Correu assunto. Vamos falar, tem muito. bastante É corintiano o aqui perguntando nosso aqui. próximo Muito assunto, mesmo. então, para agradar o Carreiras. Muito bem, muito bem. Fui no mais lindo. Olha, campeão dos campeões. Empatou, tá lutando muito para sair daquela posição desconfortável, tentando chegar um pouco mais acima na tabela. O campeonato realmente não vai dar esse ano, vamos ser matemáticos, que o Corinthians não consegue o título, mas vai tentar buscar, sem dúvida nenhuma, uma posição melhor e quem sabe chega na Libertadores, O Santos? o Corinthians. Você deve estar. Não, eu tô Você deve estar perguntando. louco, tio. Não sei, acontece tanta coisa Tá no com futebol. 36 pontos. chega, cara, chega. não vai, não. Lembra- Não chega porque, mesmo abrindo as outras exatamente, vagas... é 10 pontos entre É. quem está em sexto, né, que é o Atlético Então, Mineiro. mesmo abrindo as outras vagas, não vai conseguir porque tem muita coisa pela frente. Mas não pode ficar. O próprio Jair ontem, ele falou, agora o objetivo do Corinthians é deixar ele numa posição um pouco melhor. Uma coisa foi clara, ontem jogou melhor, mas agora você vai falar assim, ele vai ganhar agora os outros 8 jogos, são 24 pontos. Sim. É difícil. É complicado. Vamos ver os gols dessa partida 2-2, Corinthians. O Corinthians teve um momento que eu achei que o Corinthians não ia deixar escapar a vitória. Mas aos 48 aconteceu. Olha lá, Carreiras. O primeiro gol Pode. foi aquilo lá. O Cássio tinha feito 2 defesaças antes desse gol, chovendo muito. E aí a bola, você sabe, e que golaço do Jadson, hein? Pegou uma bola de... Ele errou, tá? vôlei. Mas. Ele errou? Você acha que ele errou? Se Não, fosse não. você, era o que isso aí? Deixa eu te explicar. Golaço. Ele errou. Mas ele errou. Então tá bom. Aí o Corinthians, olha. Eu- Olha o Sheik aí que a gente falou. Não, esse Não, é não, o Sheik parece o... Olha, pra mim você vê que coisa, né? Na minha cabeça, eu tinha certeza que esse gol estava impedido. E não estava. Não, porque ele veio... Não, mas não é que ele veio, é que parece muito rápido o lance. Aí, Aí, aos olha 48, só. ó. Olha só, o tal do Danilo Avelar olhando. O Danilo Avelar, ele fica olhando. É impressionante, cara. É impressionante. Olha lá. Olha lá, ele vai com as pernas abertas para cima do E cara. vale lembrar que o Corinthians teve um gol anulado do Ralf,
porque o Henrique que ajeitou a bola estava impedido. E aliás foi um golaço do Ralf, um voleio. Coitado, nunca faz gol, não faz gol, anula. E fez um gol bonito e anular ainda. Agora, né? só para falar, tá, Gil? Nenhum jogador bate de orelha na bola. Sabe por quê? Você não bate de orelha na bola? Porque você não sabe onde vai a bola. Onde vai a bola? Então, você não bate de orelha na bola. Talvez a chuva tenha feito não, isso, então, ele perdeu o apoio. O Jadson simplesmente bateu, tentou dar um chute ali de outra maneira, assim, de primeira, e pegou e foi aí sim, a bola foi num lugar que o goleiro não tinha o que fazer. Não, o goleiro pulou até com o braço assim, encolhido, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Plasticamente, eu tenho uma análise diferente, plasticamente ficou bonito. Mas daí não tinha essa intenção. Que foi um golaço, não. Foi um golaço. Não tinha intenção. Deu na orelha da bola, um golaço. Bom, de qualquer forma, o Corinthians tem demonstrado uma evolução nos últimos jogos, tem ficado um pouco mais, não. Ele tem sido a maior posse de bola sempre do Corinthians, dando 60% de posse de bola. Porém, dá um chute a gol e toma 4, 5 dos 4, 5, 2 acabam entrando. Assim foi com o Cruzeiro e assim foi agora de novo nesta partida. Então o Corinthians mostrou sim uma grande evolução no seu futebol. O Jair parece que conseguiu melhorar um pouquinho, mas eu acho que está faltando peça ali. Aquele homem aquele centroavante, aquela figura que possa desequilibrar. O Pedrinho parecia ser o cara, né, Carreiras? Entrou jogando e não... Deixa eu explicar uma coisa. Antes de falar do Pedrinho, eu vou mandar um abraço aqui para o Melchior. Né? Melchior é palmeirense. Palmeirense, manda um salve aqui para Porcada. Manda para Porcada que ele está em Nova York. Melchior foi inaugurar um cardápio, né, um cardápio num restaurante. Olha, a gente aqui em Santo André. E ele lá foi inaugurar Que beleza. E aí, bacana, viu? E um abraço para Porcada, então, né? Um abraço para Porcada. Ele está lá em Nova York assistindo a gente. A Ângela Dimo também. O nosso timão tem força e foco para reagir. Reagir não cai, tá? Esquece esse lance de cair, de rebaixamento não existe isso daí. O Corinthians tem 24 pontos. Se ele tiver um aproveitamento ridículo de 30%, ele consegue 8 pontos. Não cai porque os últimos colocados, os dois últimos estão na diferença danada. Na verdade, só tem mais 2 vagas, na minha opinião. Mas não... Tá, são 2 vagas aí para 5 times aí. Caiu o Corinthians não cai. O Corinthians pega o Vasco, que seria um time para estar ali. Então... ele vai patinar, vai ter que sair um pouquinho dessa desconfortável Adilson Nascimento te elogiando aqui, ó. Karina tem coerência e bom senso em seus comentários. Aí, ó. Olha que bacana. Olha só, um abraço, agora Adilson. só voltando a Nova York. É corintiano, Adilson. Só Matheus voltando Bezerra em Nova Pousa York, mandando um abraço. Pensa nisso. O senhor sendo visto em Manhattan. Imagina se ele está com o telefone na mão, passando em Manhattan e alguém passa do lado e vê, olha o Carreiras. Olha que coisa chique, né? Às vezes a gente é muito visto em pizzaria, em padaria, né? Mas em Manhattan, eu acho que vale posicionar bem isso, né? Gozador você também, né, Gil? A gente é visto em padaria. Quem não é visto vai lembrar que seja lembrado lá em Manhattan, não é verdade? Olha que coisa. Olha o Carreiras, olha o Gil, olha a Karina. Aliás, Manhattan é o que é por culpa dos portugueses, né? Puta sacanagem, os portugueses fizeram que expulsaram a porra dos holandeses daqui, eles foram lá e fundaram a porra de Manhattan, que podia, que a ideia deles era fundar no Recife, aí fundaram lá, foram fundar lá. Eu sou português, mas aí eles brigaram com a judeusada holandesa, expulsou a judeusada e colocaram lá, tanto é que a primeira sinagoga lá de Nova York. De Manhattan, ela tem a língua portuguesa lá. Engraçada a história, tá vendo? Por expulsar logo quem ia fazer o bem pra gente. Fátima Ribeiro, Josefina de Fátima Ribeiro, ela é de Jardim Utinga. Você acha que esse campeonato, Carreiras, o Brasil está mais competitivo do que o do ano passado? Eu acho que sim. O ano passado o Corinthians deu uma distância maior. O Palmeiras depois fez uma correria, mas aí eu acho que esse ano aqui está... A gente sabe que para ser campeão precisa estar beirando 70 pontos para você conseguir ser campeão. Nessa projeção aí rápida que a gente fez, ainda gera... Você vê, o que o Palmeiras tem aqui, 62, está longe de ser campeão ainda. Nessa projeção que a gente fez, 3 times chegaram quase que a mesma pontuação, entre 75 e 78. Vanessa Zanetti, eu vou agora entrar no seu assunto Pedrinho junto aqui com o que a Vanessa está falando. O que vocês acham do caso Pedrinho no Corinthians? Tem sido muito falado sobre o jogador não ter chance de ser titular. Vanessa Zanetti Carvalho, ela é de São Bernardo do Campo. Olha, Vanessa, deixa eu explicar uma coisa para você.
todas as vezes, todas as vezes, até jogo difícil, jogo fácil, sabe, jogo não valendo nada, que o Pedrinho entrou de titular, tá? Ele parece que ele aluga a ponta esquerda e fica ali, tá? Ele parece que fica ali. Eu não sei que instrução que ele tá, a gente felizmente sabe que tem muito disso no futebol. O empresário chega lá na orelha e fala assim, Bruno, então, você tem que entrar em campo que o que vai chegar lá, vou te vender, eu falo, ó, foi escalado 300 vezes. Isso. A questão muito de jogador é o seguinte, lá para fora, às vezes, o cara chega ao seguinte, olha, ele foi escalado ao início de jogo 20 vezes. Ele entrou 20 vezes como reserva e fez 20 gols. Às vezes lá fora não vale isso. Não vale que o cara começou jogando. Então tem uma série de questões aí que, infelizmente, aí comanda o empresário. O empresário do Pedrinho já andou falando umas abobrinhas. Eu ia entrar nesse assunto aí, né? Semana passada ele não foi muito feliz, eu acho Não. que... É assim, querer Não brigar, dá, né? Não, querer não brigar dá. assim, olha, o Pedrinho, a torcida gosta do Pedrinho, é isso, mas a Sim. torcida não é o técnico. Exatamente. Hoje tem um técnico. É. E tem que É o cara que respeitar tá isso. todo E quantos dia com o jogadores, jogador. não só do Corinthians, de vários, que às vezes entra, né, para substituir, entra, faz a diferença, coloca como titular, não vira. rende. Tupanzinho Não, que eu diga. Né? O Quantos Tupanzinho era um jogadores? jogador estratégico. Então, né? Tupanzinho, ele entrava Mas acho que assim, pra tem que 15 minutos. aproveitar, tem, né, que nem nesse jogo, logo depois de uma eliminação em si, né? Tem que testar, né? A torcida estava pedindo, tem que testar. Só que aí você já vê que não tem aquele rendimento tão maior, não né? dá, Tão não grande. adianta. Você vê, o Corinthians teve o outro, vamos para um outro ponto. Você pega o Emerson, 42? Não, 40. 40, Não, ele- 42 deve ter o Danilo. Não, não. O Danilo tem Danilo tem acho que 38. 38, 39, né? O Danilo. 40 o Sheik. Enquanto ele tem físico para suportar, ele é um cara que atrapalha o adversário. Sim. E se deixar, ele coloca a bola lá dentro. O jogo de ontem não era o jogo ideal dele. Ele gosta de jogo pegado. O da Copa do Brasil era o jogo ideal para o Sheik. Sim. Aí você tem o Pedrinho. O Pedrinho tem 18, 19. 19, fez 19 agora. 20 anos Tem a também. vida inteira pela frente. Sim. Não vai ser em uma partida que a gente vai ter... Não, Gil, mas até esse raciocínio eu não acho legal, Gil, porque por esse raciocínio, então você não põe o Neymar em campo. Exatamente. Mas ele começou também, Carreira. Você não pode querer do Pedrinho agora que ele resolva o problema do Corinthians. Não, mas você não no está ataque. entendendo. Quem está querendo é o empresário. É isso que ele quer que o cara escale ele. Não vai, não E assim, vai. E a torcida não pode entrar nessa. O Pedrinho De não querer dá o certo Pedrinho entrando lá jogar. pra- Não teve um jogo bom que ele entrou e falou Então. assim, eu sou o dono. Ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade. Eu acho que é tudo uma questão de tempo. Mas agora é que o Jair tem que fazer uma coisa que nisso eu gostava do Tite. Ele vendia a titularidade bem caro. Sim. Podia chegar quem fosse, ele o cara- meritocracia, não é? o cara ia ficar no banco, entendeu? Não. Ele ia vender a titularidade bem caro, entendeu? Então, Era complicado. Bom, o Corinthians agora tem pela frente o Bahia, no sábado, dia 27, às 19 horas, mas na Arena Corinthians. Então a Arena Corinthians recebe de novo o Timão, depois da final, mas a torcida vai estar lá, sempre apoiando, casa cheia, sabadão. Eu acho que o Corinthians tem condição aí de conseguir 3 pontos e dar Tá uma coladinho, respirada. né? Bahia né? tá com 37, Corinthians com E aí, 36. principalmente Então porque é um são dois, confronto. dois clubes que estão praticamente É. colados Dá um- ali na mesma situação, né? Uhum. O Corinthians é o 12º com 36 e o Bahia é o 11º com 37. Então é um confronto bem legal para o Corinthians tomar a posição do Bahia, dar uma respirada e uma resposta. Olha, perdemos sim o jogo, mas estamos aqui, pô. E outra, empatar fora de casa, na condição que o Corinthians empatou ontem também. Peraí, é porque estão cobrando do Corinthians, mas não, o não é Corinthians... fácil enfrentar o Gil, jogo que o Corinthians enfrentou ontem. Na minha escala de resultado, ontem o Corinthians perderia os 3 pontos. Teve um momento que eu Na achei que escala. o Corinthians, quando o Corinthians estava ganhando 2-1, eu até achei estranho o placar. Porque o Corinthians não tinha atacado tanto quanto tinha sofrido a pressão. Eu falei, puxa, o Corinthians conseguiu reverter uma situação que aparentemente a gente não apostava. Infelizmente o Corinthians o Romero esqueceu de jogar bola. Esqueceu totalmente. Fez 3, acho que acabou a cota, né? Ele fez três Depois que ele gols. voltou, fez aqueles gols lá, Né? 3, e começou 4. a se falar assim que eu sempre fui artilheiro. O maior Eu artilheiro acho que o da Arena. ego, eu acho que ele começou a tropeçar no ego, infelizmente. Será que tem esse problema, Carino? O cara começa a achar que ele é o cara?
E aí É, acaba É de o que vez. mais tem, é o maior Lógico, é o que problema mais aqui tem, no o que futebol. Mas você acha o cara, tava na arena, maior artilheiro da arena, nossa. aquela coisa sou eu. A arena é nova, né? Aí Quem você é vê- ser o maior artilheiro do Maracanã? Você vê a diferença, um Jadson recusa não, decide aceitar um salário menor, Pra ficar. recusar a proposta para ficar, Sim. e aí está sendo gratificado dentro de campo. O jogador que mais faz gol no Corinthians está decidindo o jogo. E é o cara que desequilibra no Corinthians, não é? Total, Então, né? agora, se o Jadson tivesse alguém como tinha o Rodriguinho para ajudar, para chamar atenção, ficava tudo melhor para o Corinthians. O problema é que essa segunda peça, eu vou falar mais, o Corinthians não está errado. Ele tem ali o Matheus Vital e tem o outro chileninho, bom jogador. Só que ainda é o peso do que é vestir a camisa do Corinthians. Você sabe que você falou uma coisa aqui que eu tinha anotado para falar para vocês que é interessante. Olha, tá passando aqui, essa informação que passa aqui Nosso embaixo scroll. é o nosso scroll. E nós colocamos hoje a artilharia do Campeonato Brasileiro. E olha só, o Rodriguinho ainda aparece como figura de quem marcou mais gols no Corinthians. Ele tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Né. Ele está fora há quanto tempo? Já desde Não, o desde o início do segundo, No Brasileiro. início do Brasileirão. Ele foi embora no início do No, Brasileiro. no comecinho, tinha- né? Antes da Copa. O quê? Não, ele foi embora Antes da do Copa. Mundo. Um pouco Então antes. nós tínhamos 10 jogos. 10 jogos. Em 10 jogos ele fez 5 gols. Então é uma peça que faz muita falta mesmo. Então. Tá vendo? Nós estamos com 30 jogos. Se fosse nessa tocada, ele era o artilheiro hoje do Brasileirão. Então, e eram alguns jogos aí que o Corinthians deixou passar fácil, poderia estar numa situação melhor na tabela, né? Né? Agora, não teria perdido a jogos. zaga do Corinthians prejudicou demais, é muito inconstante. O que está acontecendo, assim, que a gente percebe, é que o Fagner realmente deve estar jogando no sufoco, ele não está o mesmo jogador. Esse jogo, até contra o Vitória, ele já jogou melhor. Mas a saída de bola, que era o forte do Corinthians, a excelente saída de bola. Fagner por um lado, o Arana pelo outro. Aí depois veio o Arana, veio aquele outro jogador, que também foi embora, que veio do Atlético Paranaense. Também ele manteve, tinha uma saída boa de bola. O Maico, não? Não, o Maico era o volante, outro né? lateral que foi embora, Moreninho, também mantinha isso. Só que agora o Corinthians perdeu isso. É muito comum você estar no estádio e você ver o zagueiro do Corinthians pega a bola, tá? O Léo Santos carrega a bola, ele vem até o Fagner e volta a bola. E volta a bola. E volta. Meu, é brincadeira, não dá para entender Então, isso. a quantidade de percentual de posse de bola do Corinthians é grande por causa disso, porque ele vai e volta, a ali. bola fica ali. Ó. Então, assim, as pessoas A que bola mais estão fica pegando ali. na bola hoje, os jogadores que mais pegam na bola, né, são os zagueiros do Corinthians. Isso está errado. Então, isso tem que mudar. O grande problema do Corinthians hoje é a famosa segunda bola. Enquanto ele não resolver isso, que foi o forte, e é o forte do futebol. Entendeu? É. Você vê hoje, o Palmeiras está bem, vê a facilidade que o Palmeiras passa a bola do ataque da defesa para o ataque. Fácil. Fácil. Então, Corinthians e Bahia, sua opinião, Carreiras, passa fácil? Ganha. Você, Karina? Acho por ser em casa, né? E põe a situação emocional, o Sim. futebol, tudo em ordem, e passa a fazer o planejamento Eu acho do que Jair ganha, agora, sim. que é, pelo menos, dar uma recuperada. Com a Eu acho que torcida, ganha. né? Um sabadão. Eu queria fazer uma parte aqui, porque, olha só, a partir do ano que vem, essa é uma determinação, os times Sid grandes... Clay. Sid Clay, bem Sid lembrado. Clay. Obrigada, galera. Boa. Ó, ela tá com o chip atrasado, mas veio. Veio, A informação opa. veio. Está com delay, mas veio. Obrigada. Só continuando, a partir do ano que vem, todos os times que estiverem disputando a Copa Libertadores da América, obrigatoriamente, terão a equipe feminina também disputando esta mesma competição. O Corinthians, infelizmente, parece que não vai participar. Por outro lado, as meninas do futebol feminino do Corinthians estão dando um show. Foram vice-campeãs agora, isso, perderam para o contra o Santos, que é Santos, um baita time. E no Brasileirão, olha só, o primeiro jogo da final foi contra o Rio Preto fora de casa, e o Corinthians ganhou de 1-0. Agora, na sexta-feira, lá no Parque São Jorge, na Fazendinha, o Corinthians pode ser campeão brasileiro do futebol feminino. E o jogo é dia 26, sexta-feira, ainda não está confirmado o horário, provavelmente vai ser à tarde, lá na Fazendinha. E no jogo, neste primeiro jogo, contra o Rio Preto, as meninas ganharam. E tem o gol. Oh, aí. que legal. Bota Vamos o ver gol lá. aí pra gente Vamos ver das o meninas gol. do Corinthians vencendo o Rio Preto fora de casa no primeiro jogo da final do Brasileirão. Vamos ver se tem, ó. Tá lá, Carrinhas, olha lá. As meninas do Corinthians, você que fala que as bolas passam pelo Jadson, o Corinthians todo de preto aí, porque não pode ter nenhuma peça
igual, olha lá, meteu de cabeça, a goleirona foi, mas não viu a cor da bola. E o Corinthians, que está com uma equipe muito forte aí, a direção de futebol do Corinthians é da Cris, uma diretora extremamente competente, tem todo o apoio do Andrés, botou as meninas para jogar, fez boas contratações e está aí. O Corinthians... E o ano passado o Rio Preto foi campeão brasileiro. O Rio Preto, né? Foi campeão brasileiro. Então o Corinthians jogou Então... a disputa do Paulista contra o Santos, que foi campeão e é um grande time Sim. no futebol feminino, e agora disputa o brasileiro com o Rio Preto, que é o atual campeão. Então tá aí as meninas do Corinthians dando um show de bola também para o nosso Corinthians e para o seu Corinthians também. Afinal de contas, você está aqui comentando sobre o Corinthians. Não me coloque em mais lençóis, não. Tem muito palmeirense assistindo. Depois Olha só, depois desta rodada de papo que a gente teve sobre a participação dos paulistas, só para a gente poder se situar, bota a tabela de classificação para a gente poder falar dos paulistas. O Palmeiras é o líder com 62, como nós falamos. O São Paulo já está em quarto, caindo ali, ó, 53, com uma distância muito grande, 9 pontos do líder. O Santos, que empatou agora, foi para 43. Não, só para corrigir, o Internacional tem 57. Agora o Internacional 57. Ó, você vê, ó, como já pesa. Então, agora o Inter está com 57. Agora o Inter já fica com as 5 do Palmeiras. Naquela conta, só ver aqui na se nossa tá conta, 2 a 2 ainda. Na nossa conta, olha só que situação. Vamos ver se está 2 a 2 ainda. Na nossa conta, ó, 15 e 20. 2 a 2 ainda. Terminariam empatados no número de pontos. É isso considerando aí. os resultados que a gente mostrou do Palmeiras. E o Palmeiras leva a vantagem por critério de vitória. Ó, o jogo já está no 51 do segundo tempo, praticamente encerrado, 2 a 2, então deve ficar nisso aí. Bota a tabela de novo lá, só para a gente terminar o raciocínio do Carreiras. Então, o Inter continua em terceiro, mas com 57. O São Paulo é o quarto, com 53. O Santos continua em sétimo, mas com 43 pontos. E o Corinthians, na outra página, é o 12º, com 36. O Bahia, como você disse, Karina, lá, é 37, então vai ser um jogo de confronto direto. E ele se afasta aí do Ceará, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 31. Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, mas mesmo assim tá longe. Então é isso, obrigado. Pode tirar a tabela. É isso aí. Agora é torcer para que esses times realmente façam um bom trabalho. Nós não temos mais merchan para pagar, não é? O Corinthians está cheirando o rebaixamento. Não. Oscar, da Vila Humaitá. Oscar Vicente, não, longe disso, Oscar. Longe disso. Não tem, não. A gente... O que eu falei, que a gente começou a comentar aqui, a distância da zona de rebaixamento, embora pareça assustadora, é difícil, porque os outros times também têm uma sequência duríssima aí pela frente. Não achem que eles vão ganhar todas as partidas e o Corinthians não ganha mais nada daqui para frente. E outra coisa, esse campeonato foi característico nesse campeonato. Você às vezes estava muito embaixo, com 2 partidas que você ganhava, você já estava na zona de classificação. Isso aqui que o Carreiras fez. O Palmeiras é o líder absoluto, está tranquilo. Porém, 2 ou 3 resultados favoráveis a quem está perseguindo e ruins para ele, acabou. Perde a liderança. E num momento difícil, porque você não tem... O jogador sempre fala, nós estamos no começo do campeonato. Peraí, só está faltando 8. Daqui a pouco 6, 4, acabou. Daqui para frente então, perder pontos agora pode ser fatal para a conquista do campeonato ou até para o rebaixamento, que não é o Fernanda Pavandi, eu vou ter que te cortar, Gil. Você fica... Ué, eu tô fala muito, para dar fala o tempo. muito, Eu Gil. tô dando fala tempo muito aqui para acabar Gil. o jornal, porque ó, é de ter hora para acabar. Você tá como O que eu te falei? Acaba que ia acabar. O que eu te falei? Eu aqui, conheço ó. Que hora bem. que você falou que o programa acaba às 10h30? Você quer acabar antes? São Quer ir embora? 10h15. Tá com mijaneira, aqui tem mijaneira, 10 e pessoal. 15. Ele precisa ir no banheiro. Que É grosseria. velho, porque é incontinência. Incontinência, que grosseria. Na Globo teve um que falou, dá licença que eu preciso ir ao banheiro. Aqui eu não falo isso, entendeu? Não, mas ele vai vou fazer pipi. Fernanda Pavan. Vocês não vão falar do caso Pedrinho, seu empresário? Bom, a gente já falou um pouco, vamos falar de novo. Está errado, porque o empresário. Não tem que se intrometer, não. E às vezes a gente percebe o seguinte: gente, a figura do empresário e do pai é muito importante. Tá? A gente tem casos que o empresário larga o cara desanda, a gente tem casos que o pai do cara morre, a carreira acaba. Sim. Tá? A gente tem casos assim dentro do futebol. Então é muito importante, tem que tomar cuidado. O Pedrinho vem de uma origem extremamente humilde, mas extremamente humilde, tá? Isso mesmo. É uma coisa assim que
a pessoa que está cuidando da carreira dele, ela tem que pensar um pouco também nessa história, não só no seu bolso. Não só no seu bolso. Tá? Infelizmente, a gente sabe que empresário, eles são carniça, eles vão assim mesmo. Tá? Eles trabalham, tudo eles querem ganhar o dinheiro deles. Não está preocupado com o que vai acontecer depois. Tá? Então, sempre assim, a história que o jogador tem com o clube, eu não tenho. Para eles é o seguinte, não faz o que está de acordo com o que eles acham, eles começam através da mídia e de alguns jornalistas, tá? Que eu chamo de jornocorneteiros, soltam isso para a mídia. Porque jornalista sério deveria se conter de ficar soltando fofoca, só para tumultuar o ambiente, tá? Mas, infelizmente, está cheio de jornalista sério, tá? Depois que o Lula baixou que jornalista não precisa ter formação, ferrou. No Twitter está cheio de jornalista no Twitter. Está cheio, tem um monte aí que fica. Então, precisa ser avaliado. O pessoal está falando, mas você... Eu não sou jornalista, não sou formado em jornalismo, não sou nada. Eu emprego o jornalista. Então, eu tenho uma condição diferenciada. Tá, agora, a questão que a gente tem que se colocar é até onde vai essa ética profissional de um jornalista. Porque a ética profissional de jornalista, no que se refere ao jornalismo esportivo, tá? Ela é lastimável, ela é de se jogar na lixeira. O nível é muito raro você encontrar algumas figuras que se mantêm. Neste momento, Gil, inclusive, eu quero entrar num assunto aqui lamentável do que os funcionários dos seus patrões, das suas empresas jornalísticas, que, através desse espaço na mídia, cresceram as suas redes sociais, ou seja, adquiriram um monte de seguidores através do dinheiro do seu patrão e hoje estão fazendo propaganda política, defendendo um candidato político. Isto é um absurdo. Tá? É um bando de canalha. Se fosse jornalista meu aqui, eu demitia. E eu falava. E é jornalista super conceituado, viu, pessoal? É só você pegar no Twitter aí, você tem que ver o que os caras colocam. Tá? E eles colocam chamando os outros de idiota, chamam os outros de bozo, chamam os outros de tudo que é nome, não respeitando a opinião. Então é o seguinte, eu vejo assim, para que continuar assistindo um cara desse? Para quê? Qual é a razão daqui para frente de ver um cara desse falar do Corinthians, do Palmeiras? Perdeu o tesão, cara. Vocês jogaram a carreira de vocês no lixo. Tá? Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Esse é um ditado muito antigo. Só que é o seguinte, só que vocês ficam falando muito em algo que vocês adquiriram que não foi do dinheiro de vocês. Porque se vocês são tão poderosos assim, que vocês acham desse direito, pega a porra do dinheiro, vai lá e compra seguidor. Agora, através do espaço que vocês têm, nos veículos que vocês têm, que são os seus patrões, tá? Vocês conseguem milhares de seguidores, alguns milhões de seguidores, e de repente, num momento político como esse, né? Através de benesses, que a gente sabe como funciona, fica fazendo a ideologia política. E aí sobre futebol, aí eu sou seguidor do cara, quero saber do Corinthians, do Palmeiras, ele fica lá metendo lá toda a propaganda política. Isto é sacanagem. Isto é muita sacanagem. Eu acho que essa eleição vai ser um divisor de água, infelizmente, tá? Nesse sentido. Eu digo infelizmente, porque não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Sabe por que o cara foi para o esporte? Porque ele deve ter sido sonegado na economia, na política, tá? É isso que acontece. Agora a gente tem a comprovação. O esporte, jornalismo esportivo é a escória do jornalismo. Infelizmente, é a escória do jornalismo. E está provado nessa eleição. Tá? O que os jornalistas têm feito com as redes sociais dele, de Facebook e de Twitter, é palhaçada. Quero dizer o seguinte... Muitos deles, existem as exceções. O que é mais engraçado, Gil, é que principalmente aqueles jornalistas mais antigos, aqueles jornalistas mais que o pessoal olha que já tem uma experiência, esses jornalistas principalmente. Tá? Quer dizer, eu quero saber do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, eu quero saber do futebol, que eu sigo o cara por causa disso, e o cara fica lá colocando sua ideologia política. Usando espaço. Tá? Alguém xinga ele vai defender. Isso daí tá errado. Tá? A gente tem jornalista que mal sabe falar de futebol em emissora de televisão, tá?
O cara mal sai de futebol, o cara se mete a falar em política. Ele tá tomando uma porrada atrás da outra. Agora é o seguinte, ele não tinha que estar fazendo isso. Uma porque ele não sabe e uma porque aqueles seguidores não estão lá querendo saber disso. Não é para isso, né? Você entendeu? Então, pessoal, tenha mais consciência do que vocês se propõem na vida. Se vocês se propõem na vida a falar de futebol, então foquem no futebol. Foquem no esporte. Tá? Não queiram ser jornalista político, porque vocês não entendem nada de jornalismo político. O jornalismo político é algo muito mais sério do que vocês pensam. Tá? Agora, sim, se você quer fazer sua opinião pessoal, legal. Então coloca um Twitter assim, ó, Twitter pessoal, tá? E vamos ver se você vai ter o mesmo seguidor do Twitter que você tem em relação ao assunto que você tá lá, que a pessoa se dispôs a te seguir, tá? Fica o recado. Haja vista, só para encerrar esse assunto, em grandes coletivas de imprensa, jornalistas completamente sem noção fazendo perguntas absolutamente nada a ver. Tem nego que não assiste jogo e vai para coletiva. Vai para coletiva, isso é um absurdo. Tem nego que não assiste o jogo, pessoal. Não assiste o jogo e vai lá fazer pergunta na coletiva. Aliás, ele fica na sala de coletiva durante todo o jogo, só esperando, e quando começa ele faz pergunta completamente aleatória. Fora do contexto. Hoje muitos jornalistas vão para o estádio. Que eu falava, meu, não fica ali. Karina, o cara fica assim, ó. O jogo tá lá rodando, ele fica assim, ó, no Twitter e no Facebook. Aí o jogo tá rodando, daqui a pouco ele uma fotinha, né, pra mostrar. Aí fala lá, aí ele vem e manda fulano de tal, não joga nada, ele só vai. Eles só vão para o que acontece de ruim no jogo. Infelizmente está sendo um absurdo. Isso é muito Esse ruim. tipo de situação não pode continuar acontecendo. Bom, então para acalmar os ânimos, nada melhor do que uma noite de bom sono. Então só dormindo bem. Ainda bem, dormir bem. Isso mesmo, dormir muito bem, Gil. Então vamos lá, vamos ver o que aquele santo que eu gosto de ver. Seu santo. O santo sonho, o que ele tem pra gente? Alô, Carreiras e pessoal do Futebol Mais Debate. Há um presente da Santo Sonho Colchões para vocês sortearem aí. 2 travesseiros de fibra siliconada. Vocês vão mandar os e-mails, vai ter o sorteio aí no Futebol Mais Debate desses 2 travesseiros. Aí você vai ganhar esses travesseiros e aproveite para conhecer a Santo Sonho Colchões, né? Porque afinal de contas, dormir bem faz bem. Valeu, Carreiras! Valeu, Robertão. Grande abraço, forte abraço. Robertão aí, que comanda Santo Sonho Colchões e também torcedor da Portuguesa, viu? Torcedor da Portuguesa, olha a luzinha. Não sei, aí. a Portuguesa ele tá disputando. Ele e o Jorge Nicola. O Nicola. Não, o Lucas também. Eu lembro do Nicola. O Lucas Serra também. O Luquinha também torce para a Lucas Portuguesa. Serra, vai tudo na Kombi. Olha só, gente, chegou aquele momento em que todo mundo que participou estava esperando. E, aliás, eu quero agradecer, olha, a sua presença aqui hoje trouxe... Valeu, olha galera, só, todo mundo participando. O nosso negócio que está cheio de participação. Então, vamos começar a sortear. Você que participou, o primeiro prêmio é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Vamos ver. Grande abraço para a família Simon. Vou fazer aquilo que você não gosta de ficar colocando e tirando óculos. Vinícius Almeida de Souza, ele ganhou então o primeiro prêmio. Ele é corintiano, olha. Boa noite, Corinthians. Com esse time vai? Não vai. Ele queria saber se ia para a segunda, não vai, né? Esquece, por favor. esquece. Então vamos sortear mais uma. O primeiro prêmio já foi, o segundo é um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Quem vai levar o segundo prêmio é Carlos Alberto Antônio. E ele está assistindo, segundo o matemático, o Timão tem 3,7 chances de não cair, é isso aí. Então você levou o segundo prêmio. Eu vou pedir para você sortear o terceiro prêmio aqui, porque eu acho que uma mão feminina... Então, para mim é difícil. Agora vai ter um palmeirense. Então, vamos ver se você consegue tirar um palmeirense. Ele vai levar um rodízio na pizzaria Trípoli. Olha só, uma noite dessa comer um rodízio é muito legal. Olha, você trouxe uma colega, Carla Daniele dos Santos, é quem vai levar o rodízio. Olha que bacana. Pega mais um aí pra gente. Ela é da Vila Floresta. E queria ganhar o prêmio. Ganhou aqui. São Paulo. Ela não fala. Da Floresta? Para com isso. Cara, qual o problema? Ó, um almoço para 2 pessoas no restaurante do corintianíssimo Gabia. Aloísio. Quem leva é o Victor Lira. Ele tem 13 anos, olha lá, e na minha opinião, o São Paulo tem muitos jogadores velhos. Agora um sabonete verde e branco da Politec. Vai um palmeirense aí, vai. O sabonete
verde. Um abraço pro Olha, Júnior, quem vai um levar? abraço pro Nelson. Claro bem aqui, hein? Quem ganha é Renato Selak, acho que é assim que se fala. Selak. Palmeirense Pessoal, ou campeão? coloca a Laura, de 7 anos, no sorteio. Levou. Ó, Tá vendo? legal, Olha só, Laura, levou Olha aí, que ó. bacana. Levou. Bacana, Laurinha. Levou o presente que você pediu para levar. Um par de travesseiros de fibra siliconada do Santo Sonho para dormir e sonhar com os campeonatos. Esse travesseiro é aquele bom que você baba bastante, meu. E Sensacional. imper... Sabe com aquela baba assim, esse travesseiro é sensacional. Ela perguntou o seguinte: Libertadores pode atrapalhar o Palmeiras no Brasileirão? Então, uma palmeirense. E quem levou é Gisele Mauri. Foi ela que levou esse prêmio. E também tem um kit de cerveja Lubeck. Cerveja Lubeck, sensacional. produzidas em processo totalmente artesanal, respeitando o seu período de maturação. Você fala muito bem dessa cerveja, viu? Sem aditivos químicos, nem conservantes. Uma experiência inigualável. Logo lá no Palmeirense, o Valdir Stess vai começar a vender lá no... É mesmo? Opa, no Parrilha del Olha, Carmen que vai ter lá bacana. no Bé. Quem será que leva o kit? Quem leva o kit é o Wellington Cícero Manzini. Ele é de Santo André. Olha que legal. Bom Pastor Santo André, quem vai ser campeão 2018? A gente fez uma Palmeiras. projeção, né? O líder. O líder. Ô, Gil, aqui, ó. Então tá aí, ó. Esses foram sorteados. Vocês têm 2 minutos para vir aqui pegar Esse é seu o programa prêmio. que mais tem prêmio na TV brasileira. Isso mesmo, programa Igual o esportivo. Futebol Mais Debate não Não tem. tem, Não não tem. tem, Não não tem, não tem. Líder, fica claro aqui, ó, líder de audiência na jornada esportiva do ABC, se não do mundo, porque nós estamos em Nova York sendo assistidos por um colega. É o único que dá 7 prêmios numa noite só. E são prêmios maravilhosos, todos com acompanhantes. Então isso vira 14. E ainda tem a presença maravilhosa de pessoas que veio aqui falar muito bem e deu um espetáculo. Muito bem, Carininha. A Karine deu um espetáculo aqui de opinião, contradizendo aquilo que o Carreiras disse, daqueles que vão falar um monte de M usando o espaço da televisão. Mais abraços? Tem o Laércio Mostarda, querido amigo também, lá do Tatuapé. Você acha que a arbitragem está ajudando os times do Flamengo, Inter e Cruzeiro e prejudicando os paulistas? Mostarda, não sei, cara, não sei. O Cruzeiro contra o Corinthians, eu acho que os 2 lances ali para mim estavam errados, então não vou considerar. Só que o Cruzeiro contra o Santos foi muito complicada a situação, tá? A parar o jogo no momento que o Santos estava saindo na cara do gol, quando cravou o tempo, aquilo para mim ficou muito esquisito, entendeu? Ali ficou... Isso aí é algo que a gente vai ter que passar por cima se quiser continuar assistindo futebol. Agora, Gil, olha só, o Deluca Filho Bolão, o famoso Bolão, Carreira estava ausente de trabalho, você está coberto de razão. Por esse motivo, estou seletivo na minha visão e assisto a TV+. Tá vendo? Aí, Bacana, tá vendo? bacana. Que legal. Ele, só que ele manda aqui, segue o líder. Segue o líder, então tá Isso bom. aí. O Pisa Ademir também fazendo uma outra avaliação. Boa noite, podemos comemorar o campeão Palmeiras? 5 jogos em casa e ganhando do Flamengo e Santos. Bom, obviamente, se você ganhar, não precisa nem ganhar do Santos, ganhar do Flamengo já dá uma diferença. Já dá uma diferença brutal. Então, neste final de semana, nós vamos entender como ficará a sequência do Campeonato Brasileiro. A 1 minuto do encerramento, vamos para as considerações finais. Bonitinha, vamos lá, fala o que você tem para dizer. E, mas você pode, segunda-feira está de volta? Como é que funciona? Vamos depender, estamos negociando a volta. Olha só que bacana. Em primeira mão Eu isso sempre, aqui. eu hein? sempre reluto ter uma Então, porquinha no ar, né? Entendi. Aí ela vem fazer uma reunião comigo, vem de verde, Então. pessoal. Vocês acham que eu devo? E eles contratar? estão num debate, né? Num Num debate. debate. Vamos lá, considerações Antes de finais. consideração, eu já mandar um abraço para 2 São Paulinos aqui. O Cláudio Herrera, que ele é assessor de imprensa do Flamengo de Guarulhos. Não, que está Flamengo assistindo de a Guarulhos, gente aqui. bacana. Ele é São Paulino e eu falei que ele ia perder a liderança do Palmeiras, ele não acreditou. Faz tempo. E que também perdeu. tem o Fernando Benicasa, que ele é da página de São Paulo Raiz, está assistindo a gente. Pô, legal, hein? É bem legal, uma página bem forte. Participei numa live no canal dele. Quem sabe a gente não coloca aquele projeto de fazer um programa programa semanal para cada time, né, É Karina? bem legal. Olha que legal, isso ficaria muito bacana.
Já tem algumas reuniões marcadas aí, mas vai ser Muito legal. bom. Imagina um horário pro Palmeiras, pro Corinthians, Corinthians, São Paulo. Para bem trazer informações bolado, hein? exclusivas, falar diretamente com o torcedor, isso é bem legal. Isso aí. Agora as considerações, né? Obrigada a considerações. todo mundo que mandou perguntas. Eu gosto bastante aqui da TV Mais. E o importante é sempre isso, né? Ter portas abertas em todos os lugares. Obrigada, Carreira, pelo convite. Legal. Olha que bacana. Eu quero dar uma passada aqui nos agradecimentos. A minha esposa fala, liga no caminho para eu fazer um jantar especial para você. Muito obrigado. Você sua consideração final. Eu já estou garantido com o meu pratão. Mandar um abraço aqui, mandar um abraço pra galera, uma audiência enorme aqui, meu. Dá um girozinho rápido aqui. Não, vai. hoje a audiência foi esmagadora. Pela Emerson quantidade de Santos, participações. Ademir Toledo, Iraci de Souza, Luzia de Araújo, Jorge Valentim, Fernanda Pavan, Wilson Antônio, Vitor Luiz, Gleide de Lima Leonardi, Rogério Leonardi, aqui a galera em peso, família, Ricardo Hermoso, Wesley de Souza, Cinerlândia, que assiste bastante a gente, Corinthians, será que o Corinthians pode ser rebaixado? Não, minha filha, não vai ser rebaixado. Não vai ser. Anéia Bueno Mariano, legal acompanhando a gente aqui, ó, Mauro Mazieiro, galera, obrigado, mas não tem condições de responder todo mundo, infelizmente. Não, mas é bacana. A gente gostaria, mas é bacana. uma audiência legal que vocês dão pra gente aí. Quantos anos tem o Futebol Mais Debate? Gil, não faz pergunta difícil, né? Futebol Mais Debate começou com o nosso querido Nivaldo Prieto. Começou com o Paulo Calçade. Olha só que time bacana que tinha aqui, A né? gente estava na TV Corinthians, não tá? Não, seu Gil, você está equivocadíssimo. O Futebol Mais Debate começou em 2004. Olha só. Então, quando o Prieto estava, já tinha saído daqui, 2004. Não, 2004. 4, então. 14. Nós fomos para 10, já tinha 6 anos. A TV Mais começou em 2002, tem 14 anos. 14 anos. O que eu queria dizer, só para, antes da sua consideração final, quando a gente agradece a audiência e a participação de todos, é porque essa tradição de mais de 14 anos não é à toa, não. Tem gente que chega, faz um sinalzinho, passa e vai embora e nunca mais ninguém vê. Esse aqui já está há 15 anos, então já é uma tradição no ABC. Fazer festa de debutante, né, Exatamente. Carreiras? Então vai o recado para quem quer nos imitar, segue o líder. Segue o líder. Vai lá, Carreira. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite. Legal, muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Foi muito bacana o programa de hoje, bem descontraído, uma participação maciça e, claro, a gente deve tudo isso a você que está prestigiando a gente até agora, 10h30 da noite, uma segundona. Não é fácil, não. Galera, muito obrigado pelo carinho, boa semana para todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta aqui na bancada. Eu quero estar ali comentando que é muito mais fácil, ou em casa, curtindo o meu jantar, curtindo pelo Facebook ou pela TV Mais. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau. Até segunda. Até a segunda. Tchau.